Áudio, pronto. Agora sim, já está. Boas pessoas, meu nome é Leandro. Eu sou o Fernando. E hoje a gente está aqui com o querido professor Edson Penha. Exatamente. Bom dia, professor. Tudo bom com o senhor? Dia. Bom dia. Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos Tudo sempre, bem, vocês aí? sempre bem, graças a Deus. Carregando mais um dia pela nossa linda vida. Vamos aí aos nossos patrocinadores. Implante Prime, porque ser Prime é ser feliz. E quem quiser patrocinar, pode vir. É só Vai falar. da Tá? coxinha. E o patrocínio da coxinha? Então, a coxinha tá ali. Vou ajudar eles, tá? Verdade. A gente pediu hoje coxinha na Fio Rio. É do Fio Rio? Fio Rio, muito boa a coxinha. Vem com um molhinho especial. Top. Muito bom. Pode pedir que é muito bom. Então vou pedir. Vai demorar um pouco para chegar aí, mas vai chegar. Vai chegar lá. Eu via Sedex, vou pedir. Fiquei muito curioso. O dia que eu for pra aí, eu vou ter que comer essa coxinha. A coxinha faz tudo, faz parte da nossa vida. Faz, né? Coxinha é vida. Literalmente. Ela faz a diferença. Essa semana eu estava na sala de aula e aí começou um debate muito importante e filosófico. Por onde se comia coxinha? Estava numa sala de alunos de nono ano, né? E aí eles falaram assim, professor, como é que o senhor come a coxinha? Né? A discussão foi a coxinha e o outro assunto foi a pizza. Como é que eu comi a pizza? Aí eu falei, como é que eu como a coxinha? Ué, eu pego ela do jeito que, né, geralmente o indivíduo pega a coxinha, né, de cima para baixo, da pontinha para baixo, você pega e ele me entrega. Do jeito que ele me entrega, eu ponho a pimenta e como. Quando como, porque eu não gosto muito de frango. Aí eles falam assim, não, é uma heresia. Aí começou um escândalo na sala de aula. Diz que eu comia coxinha de maneira errada. E eu falei, que? Não tô entendendo nada, eu molemar como coxinha. Não, você tem que começar pela pontinha de cima. Aí um perguntou, como é que você come a pizza? Eu falei, pô no prato e corta. Não, isso é uma heresia, pizza se come com a mão. Aí eu falei, tá, e come por onde? Começa por onde? Ué, pelo recheio, a borda a gente joga fora. E eu falei, eu comecei a borda. Aí teve um lá, que foi, né, que eles acabaram falando, aí ele falou assim, não, eu começo pela borda. Por quê? Porque o mais gostoso tem que ficar pro final. Aí a discussão foi, o que é mais importante, né? O prazer do recheio ou o prazer da caminhada, né? Eu acabo discutindo isso, né? Você vai caminhar, eu vou da parte mais seca para a parte mais gostosa. Aí eu fiquei pensando, cara, desde criança eu sempre fiz isso, né? Você coloca no prato, vai comendo o arroz, o feijão, aí você vai deixando lá a mistura que é o mais gostoso pro final, né? Desde o princípio eu falei assim, então o certo é comer a coxinha por cima, tá bom? Pelo biquinho dela. Aí eles falam assim, não se come pela bundinha. Eu falei, se eu comer pelo meio? Aí virou um drama. Eu falei, cara, eu acho que eu já tinha discutido isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, com uma outra turma. E eu falei, cara, algumas questões filosóficas não são superadas. Não tem resposta. Não muda, não tem resposta. Não tem resposta. Não tem resposta, mas o certo é comer pela ponta. Não tem resposta, mas o certo é comer pela ponta, então tem resposta. Eu prefiro começar pela ponta, mas a realidade é essa. Uma pessoa que come pouco é preferível comer ao contrário, porque ela já pega o recheio e depois ela já está saciada e o resto ela não tem nada, ela joga fora. É a teoria Aí eu da falei pizza pra eles, de não. deixar a borda por último, né? Não, mas quem deixa a borda por último ali que tava falando pra ele é porque nem a borda come. Não. E ainda pede borda recheada, né? Pede pizza com borda recheada, mas nem come a borda. Paga mais caro. Aí eles Deixa a falam, borda. o que não pode faltar na hora que você está comendo a coxinha? Eu falei, a pimenta. Ele falou, mas por que a pimenta? Eu falei, porque a pimenta é salvação. Se ela estiver ruim, é salva pela pimenta. Ele falou, então quer dizer que você joga pimenta porque é ruim? Eu falei, toda vez que eu vou num lugar e a comida não for boa, eu jogo pimenta. É o caminho para poder ir até o fim. Não, você tem que colocar pimenta, para ficar mais gostosa. Eu falei, pois é, né? Eu falei, se não tiver uma pimenta, se eu entro num lugar e não tiver uma pimenta, eu nem como. Não por causa da pimenta, porque se for ruim, eu preciso de alguma coisa para engolir aquilo, entendeu? A pimenta Mas é interessante. o subterfúgio para melhorar o paladar. Para melhorar
no paladar. Ou então para disfarçar o paladar, porque começa a queimar a língua, você não sente mais o gosto da comida se ela tá numa qualidade inferior. Faz Mas sentido. isso são besteiras, isso aí, não, são coisas. São besteiras, mas são importantes, porque eu fiquei pensando, cara, eles têm 13 anos, né? O que eles têm, né? Quais são as preocupações de vida, né? Todos eles têm a sua casa, todos eles têm o seu modo de viver, têm a sua família, as famílias com conflito, famílias, né, tranquilas, eles estão dentro de um ambiente. E aí eu fiquei olhando e falei assim, cara, eles faziam tanto escândalo que eu tive que fechar a porta porque veio, veio o inspetor e falou, fecha a porta porque tá muito barulho que os outros estão fazendo prova ali. Tamanha a discussão que virou o debate da questão da coxinha. E eu pensei comigo, nossa, quando a gente tem 13 anos, tudo é tão novo, né? Tudo, até discutir por onde se come a coxinha é um negócio importantíssimo. A gente já tá num estágio de que você nunca pode comer coxinha com garfo e faca, né? Aí eu falei, tá, e quando você vai pra festa, você fica escolhendo aquela coxinha pequenininha por onde você vai começar? Aí virou, aí eles falaram, é verdade, né? Como é que você faz na festa? Você escolhe o biquinho ou o que eles chamavam de bundinha da coxinha, né? Porque eu falei, como é que você fala que uma coxinha tem bundinha se ela não tem nem corpo? Mas tudo bem, vai. Eu falei, aí ele falou, como você come? Eu falei, enfia a coxinha na boca inteira, Mas é, você não gosta fica daqui. mordendo em pedaço. Aí eles falam assim, por esse lado tá certo. Eu falei, vocês não colocam a coxinha inteira na boca porque ela é grande. Pelo contrário, seria assim. Aí eu falei, e se eu comesse de lado? A coxinha de lado, né? Não, isso é uma heresia. Aí eu falei, puxa, eu gostaria tanto, né, de debater mais isso, mas isso não é um espaço, né? Se você continuar com esses espaços na sala de aula, isso não acontece nada, né? Se não dá aula. Mas é tão gostoso falar de nada, falar de coisa nenhuma, que não tem pouca importância, sabe, pra vida. Acho que falta muito a gente falar de coisa nenhuma, de coisa que não tem qualquer relevância. É A vida da gente é vantagem, falar mas da matéria. cria-se um debate, cria-se uma empatia entre as pessoas para tentar discutir sobre o negócio. Mas eu acho que ser professor ele passa por aí, né? Ele tem que passar pela igualdade, né? Então, quando a gente se põe ali para discutir sobre a coxinha, não é simplesmente uma discussão sobre a coxinha. É um ponto que você coloca de um nível de igualdade com a pessoa que está na frente. Nós estamos conversando e debatendo sobre algo que é pessoal, é algo de desejo, de satisfação, de opção. Mas ali eu estou no mesmo nível. Eu não estou no nível do professoral lá na frente, em pé, falando sobre um determinado assunto que ele não entende, ele não conhece, ou talvez não interesse, porque na idade dele tem outras coisas mais importantes para atender. Mas na hora que você vai falar da coxinha, eu falei assim, ó, aqui a gente estabelece um nível de igualdade, que ele vai me ver como alguém igual a ele, né? Acho que esses momentos são importantíssimos, mas, no entanto, eles são momentos que você tem que controlar muito bem, porque é muito fácil você perder uma aula inteira discutindo sobre uma coxinha. Porque para eles o que importa mesmo é o que eles desejam, não o que eu desejo. Para mim, a gente ser professor, né, ser educador em qualquer nível, em qualquer instância, é impor um desejo sobre alguém. Então isso aí, e o meu desejo ali é passar um conteúdo, e não é o mesmo desejo deles ali. Talvez um ou outro queira, mas fazer o quê? Ele vai para a escola para aprender, né? Não sobre coxinhas e qual a melhor maneira de comer coxinha. Aí é uma contradição danada, né? Você querer, você querer ser, você querer se aproximar, mas não tanto. Você querer estar ali misturado, mas não pode se misturar tanto, porque você ainda tem ali uma função. Mas é bacana quando às vezes fala assim, vamos sair, vamos no McDonald's, vamos em algum lugar. Eles vão, eu falo, eu vou junto, vamos embora. Aí sim, ali se estabelece uma relação de igualdade e de amizade, que é muito legal. Acho que a educação passa por isso. A educação passa por isso. Eu lembro que no Diamante 23, eu não sei se era a turma do Leandro, acho que não, né? Que eu fiz aniversário, e aí tinha uma professora, tem a professora, não tinha, ela tá lá agora, acho que era coordenadora, que era a Conceição. Aí ela falou assim, Edson, você pode ir comigo lá no Shopping Penha? A gente estudava perto do Shopping Penha, né? Era um quarteirão e meio, né? Um quarteirão e Era na meio. rua de cima, né? Era um quarteirão, você subia ali,
passar a Penha de França e ir para aquela rua de cima do shopping, que eu já esqueci o nome. É Dr. João Ribeiro. Dr. Ribeiro. Aí ela Isso falou quando eu assim, não você vai lá subia ali comigo? pela Casas Bahia, né? Já É, saía na frente quase. dá a volta ali no Largo do Rosário. Aí ela falou assim, era um quarteirão e meio, mais ou menos. Dois quarteirões, se você for para analisar. Aí ela falou assim, você vai comigo lá no shopping? Porque eu vou precisar pegar um dinheiro lá e eu tô com medo de pegar o dinheiro no shopping, porque eu vou pegar um dinheiro, uma quantidade alta, como se ela fosse pegar uns R$ 1.000. E aí eu falei assim, vou. Aí a gente foi lá, e quando ela chegou lá, ela me levou até, passou por tudo, eu falei assim, mas os caixas não são ali? Ela falou assim, eu preciso ver um negócio ali, vem cá rapidinho. Quando eu cheguei, estavam tudo naquela área fechada do McDonald's, com um bolo para comemorar meu aniversário. E aí eu pensei, ali eu falei assim, cara, a gente precisa disso, né? Não, acho que a gente precisa de estar com as pessoas, de Interação, né? um pé de igualdade ali, sabe? Sentado e falando besteira. Eu zelo muito por isso. Volta e meio marco. Ou peço para os alunos me chamarem, porque eu acho complicado eu chamar. Aí eu falo assim, ó, quando for lá no McDonald's, me chama que eu vou também. Aí eu vou. Porque isso faz parte, né? Estar fora do ambiente escolar, você descobre muita coisa, você aprende muita coisa, você vê o que é um mundo, onde eles estão, o que eles estão pensando, porque eles vão falar do celular, falar isso, que fulano tá vendo aquilo, aí mostra o celular, aí fica à vontade de mostrar para mim a foto do fulano, o que o fulano fez, o que o fulano não fez. E isso é muito bom, porque isso a gente consegue lidar com certos problemas na sala de aula que a gente, né, a gente não sabe que existe, porque a gente só vê lá o cidadãozinho sentado, a cidadã sentadinha ali, ouvindo e repetindo e fazendo o que eu estou propondo, às vezes brigando para ele fazer, mas eu não sei qual que é a realidade dele. Não, Acho mas que isso, devia ter, dentro da educação, devia ter uma aula de fazer nada, apenas conversar. É uma coisa que eu venho pensando ultimamente. Eu acho que hoje, inclusive, é mais do que necessário, porque Mas as você sabe. crianças têm muito pouco de interação, né? É, De socializar, é muito computador, é muito celular, a pessoa não tem aquilo do vem, fica aqui, coisas desse gênero. não, então a gente. eu só ia falar que não foi a minha turma que fez isso, não. Porque a gente fazia o bolo na sala de aula que era para tentar ver se não tinha aula naquele dia. Então não era depois da aula. Olha, mas até aproveitando, desculpe eu interromper, a gente já tem o prazer de conhecer, né, o professor, músico e tudo mais, mas as pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo não sabem ainda quem é, né? Então vamos à nossa perguntinha básica, tradicional. Sim, claro. E faz favor. Quem é Edson Penha? Edson Penha é um dracenense. Eu vim de Dracena para São Paulo de 72 a 73. E depois voltei para Dracena, que é uma cidade interior de São Paulo, quase lá no Mato Grosso. Depois voltamos aqui para São Paulo em 1980. Vim de trem, que não existe mais trem para aquele lugar, né? Mas antigamente as viagens de trem eram mais baratas do que as viagens de ônibus, né? Os trens lotados. Você imagina uma coisa lotada de gente dormindo no bagageiro, no chão, em tudo quanto é lugar. Era um negócio absurdo. A segunda classe do trem. Cheguei em São Paulo, passou o tempo aqui, trabalhei, servi aeronáutica e depois eu entrei na Faculdade de Geografia da USP. Sou formado, sou bacharel pela USP, sou mestrado, né, meu mestrado também pela USP em Geografia Urbana, sou compositor, né, produtor do trabalho que eu faço, porque todo compositor, músico tem que vender o seu trabalho, então ele é produtor de si mesmo, poeta. Agora estou escrevendo uns contos que eu estou pretendendo publicar lá para o ano que vem, né? Dou aula de geografia, dou aula de filosofia, de sociologia, de projeto de vida, né? Sou psicanalista. Essa semana também fui lá defender o meu artigo. Sou um monte de coisa, né? Cantor, tenho um grupo chamado Inhambuzinho, tenho meu trabalho solo também, tudo tá dentro, tá tudo nessas plataformas, Spotify, Deezer,
Apple Music, tá tudo aí, né? E esse ano estamos já em preparação de gravação de um novo CD pelo grupo. Esse ano eu lancei, né? O ano passado eu lancei um single, né, chamado Astronauta, que tá rendendo bem, tá funcionando bem, dentro daquele limite que é o limite de um músico que é desconhecido, mas tá rendendo. Então é isso, vamos levando. Eu tenho 56 anos, né? Ainda faltam 2 anos e meio para minha aposentadoria, se é que eu vou me aposentar, que eu planejei na vida de trabalhar até os 60, então até os 60 eu vou. Depois dos 60 eu vou ter que me virar, porque eu cheguei à conclusão que depois dos 60 eu pretendo conhecer mais o mundo. E aí, sem trabalho, eu posso viajar fora de época, em qualquer hora, e aproveitar todas as promoções que aparecerem antes do tempo acabar. E é isso. Esse é o Edson. Resumidamente, né? E no tempo vago ainda vai no McDonald's com os alunos. Acho que ele travou. Oi, Opa. caiu. Aê, bem amigos da Rede Globo, voltamos. Faz parte. Mas estou vendo aqui a foto de modelo aqui, de ladinho assim, todo tchan. Deixa eu abrir aqui que tá. Pois é, rapaz, essas fotos eu tirei pra quando tava lançando o CD que eu fiz em 2018, que é o Nem Tudo Que Se Vê é Norma, que foi um CD solo que eu fiz. Aí você vai lá tirar as fotos, né? Mas é muito estranho essas fotos, né? Eu não me sinto à vontade tirando foto. Eu não gosto de foto. Esses registros são muito complicados. E aí, como a gente não sabe se preparar para isso, sempre parece aquele mico, né? Sempre tive dificuldade de tirar foto. Não gosto mesmo. O problema Aí o cara pegou, o rapaz pegou e falou assim: vamos tirar as fotos. Então você fica assim, assim. E eu lá falei assim: mas é muito estranho esse negócio. Acho que eu não nasci para ser modelo. Mas aí Talvez é que é o quando- problema, a gente não tem que se preparar para tirar foto. É quando se Ah, prepara. para esse tipo de. Para um trabalho, quando é um trabalho de divulgação de um projeto, infelizmente você tem que ter umas fotos bonitinhas. Aí eu cheguei à conclusão de que eu falei, cara, eu tenho que me preparar melhor para fazer isso aí, né? Porque eu preciso de foto. E aí só tem essa foto aí, parece mais um fazendeiro, né? Tem cara de um fazendeiro, Aqueles bookings que se sabe? fazia nos anos 90 de fotos pra É, parece, modelo. parece um fazendeiro que vai mostrar os bois da sua fazenda, né? Eu falei, eu preciso melhorar isso aí. Tem que Mas pegar um bom fotógrafo. Não que esse que fez ah, esse trabalho não tenha sido um bom fotógrafo. Mas não, o fotógrafo é bom, eu aqui Mas não não tenho é, ideia. não é, a gente não tem que ter ideia. Algum momento do dia a gente é mais bonito do que na hora do que tirar a foto. Eu, por exemplo, sou mais bonito sempre tá escuro. Tá vendo? Tem sempre um Com a luz detalhe. apagada. Eles são muito bonitos com a luz apagada. Mas esse cara, ele tem que pegar aquele relance onde você tá olhando com cara de paisagem, dar um sorriso, que você tá lembrando daquela, sei lá. Não deu Você tem que certo. você tá dizendo que você tem que contratar um paparazzi pra ficar te acompanhando o dia inteiro e te fotografar sem você perceber. Exatamente. Vai ter um momento que você vai dar um sorriso mais natural, o rosto vai estar numa expressão facial mais agradável. E pronto. O duro é contratar esse cara um dia todo. Né? Pra ficar te seguindo sem você perceber também, porque senão se você ver, você vai. Você vai ficar fazendo caras e poses. Não dá não. Mas então vamos agora voltar aí Então vamos lá. ao nosso assunto aí. Aí eu tinha me apresentado e foi isso. E caiu. Professor do Leandro, né? Foi professor de 95 até 2001. Acho que sim. Da quinta à terceira Eu saí colegial? eu saí do João 23 em 2004. Não, saí de lá. da quinta ao colegial eu tive aula com você. Isso é fato. Isso aí, foi 95 a 2001.
A gente vê quando os caras é velho, quando a conversa é colegial, científico, né? Não é ensino médio, né? Agora Não, tem mas eu acho outro que nome, já não é mais nem ensino médio, como é que chama agora? É outro nome já, não é? é ensino médio mesmo. É o outro que é fundamental, médio, né? né? Não é o ginásio. Mas agora Outro que agora é anos finais, um monte de nomenclatura que eu não vejo motivo nenhum É para semântica. mudar, sabe? Eu não vejo necessidade de mudança de nome, mas eles gostam de mudar para dizer que tá trazendo alguma coisa nova, né? É igual você trocar o rótulo, né? Mudar o rótulo da cerveja, né? Ou de uma latinha qualquer de qualquer coisa, de leite condensado. Você muda o rótulo, mas lá dentro tá a mesma coisa, né? Mas aí você passa a ideia de que tem algo novo, né? Agora eles mudam o rótulo e também diminui a quantidade de produto dentro, né? Tem essas coisas acontecendo aqui. Aqui tá acontecendo muito disso, E né? continua o mesmo Você preço, compra, se não for mais caro. fica mais caro. Você continua a mesma latinha, a mesma lata, só que com uma quantidade menor dentro, com um rótulo novo. É igual o Ruffles, Então, né? e aí, O Ruffles é assim, o Ruffles cada vez mais você compra cada vez mais alho e menos batata. um sacão, você acha É. que sabe só. Você compra mais o cheiro do que a batata em si. Olha, depois que eu fui pai, eu acho que o maior dos pegue-trouxas estão nos sorvetes. Todo lugar que eu vou, ela quer um sorvete. E aí os potes é desse tamanho. É um copão desse E tamanho. o fundo do pote é no meio, porque tem um puta buraco embaixo. Aí você vai ver, tem um copinho dentro do copo. Aí tem isso daqui de sorvete, um copão desse tamanho. Aí, mas é engraçado, né? Porque quando eu tava falando sobre a questão do McDonald's, quando a gente ia, era o lanche ficou muito menor, né? Ele ficou menor. Antigamente eu lembro que a gente comprava lá a caixinha de papel, ele batia nas laterais. Hoje você pega, tá lá dentro jogado. É por isso que ele fica tudo torto, sabe? Fica caído pros lados. Porque reduziu o tamanho do hambúrguer, reduziu o tamanho do pão, reduziu tudo. E agora você pega ele tomba pro lado, porque antigamente não tinha espaço para tombar. O Big Mac acho que nem conseguia fechar a caixa direito. Não tem, ele tomba todo pro lado, porque ele tá lá solto lá dentro, gingando lá dentro. Já que a caixa continua no tamanho, né? Então eu falei, quando eu vou sempre olho e falo assim, mas esse aqui ocupava, né? Ocupava de ponta a ponta aqui. E agora, olha aqui, ele caiu pro lado. Por quê? Porque ele tá menor. A gente é inocente, né? A gente gosta. A gente tem um prazer de ser enganado, né? Há um prazer de ser enganado, né? De se sentir logrado por essas coisas, né? Porque depois a gente conta a história, fui enganado, mas tá aí. Mas então, eu tava falando isso aí, vocês perguntaram pra mim quem que eu era, e eu disse pra vocês, eu tô 31 anos, 32 anos em sala de aula. Eu comecei com música em 2000 não, em 92, 93, foi quando eu já tinha entrado na USP. Foi um ano depois que eu entrei na USP em 92. É isso, depois eu dava aula, né? Eu dava aula desde o primeiro. Em 95 ele já me dava aula. 95 já. Pois é, né? Ele entrou na USP em 92, no terceiro ano de faculdade ele estava me dando aula. Aí, igual diziam, não achava que eu era formado há 500 anos, né? Porque né, é a postura. E eu comecei mesmo no mesmo ano que eu comecei a fazer a faculdade, eu já estava dando aula. Na verdade, o ano que eu ia fazer a faculdade, que eu ia começar ela, né? Ela começaria no mês de março. E eu já estava com a matrícula e um colégio do estado perguntou, você não quer cobrir, né, que é quem vai dar aula de julho, as aulas da greve do ano passado vai ser repostas agora em janeiro, e a gente não está achando professor de geografia. Isso lá para Emílio Matarazzo, lá que não tinha mesmo. Aí você não quer pegar essas aulas? Aí eu falei, mas eu nem comecei a faculdade. Pô, mas você está matriculado, não tá? É só para dar aula para uma sexta série. Eram 3 sextas séries que eu tinha que repor. 3 sextas, 2 sétimas, um negócio assim. Aquele tempo era quinto ano, quinta série. Agora é sexto ano. Foi tudo bem. Eu vou lá. Aí chegou janeiro, eram só 15 dias. Então eu comecei a dar aula antes de começar a estudar. Porque não havia, era um caráter excepcional, ninguém queria dar aula em janeiro e o estado estava desesperado. Não tem tu, vai tu mesmo.
entendeu? E aí eu comecei a dar aula lá. Aí um dia fiquei muito, muito, muito aflito, muito nervoso para dar aula. Fiquei uma semana preparando lá a aula de cartografia, que eu tinha que dar aula de cartografia para eles. Eu falei, cara, como é que eu vou explicar escala para essas crianças? Como é que eu vou explicar fuso horário para essas crianças? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Aí eu fiquei uma semana estudando, lendo e pesquisando, porque naquele tempo eu tinha que pesquisar na biblioteca, aí caçar livro na biblioteca. Fui na biblioteca da escola, peguei o material que tinha lá, vamos lá, preparei. Aí cheguei lá, todo armadinho, né? Peguei um avental que tinha lá que me deram, entrei na luz, escrevi meu nome no canto e fiquei. O tempo foi passando, e ninguém aparecia. Aí apareceu uma aluna, sentou na cadeira. E eu esperando. Eu falei, vamos esperar chegar os outros para eu começar a aula. Eu falei assim, professor, não virá ninguém. Eu vim aqui porque, como eu sou filho da funcionária, ela vem e me traz junto, então eu tô aqui dentro por Não isso. teve alternativa. Entrei porque eu fiquei com dó, né, de te ver sozinho. Aí eu falei, gente, eu passei uma semana numa tensão gigantesca e chega aqui e não tem ninguém. Eu falei, então tá bom, então eu vou dar aula pra você. Ela falou assim, tá bom. Aí comecei a dar aula para ela explicando, não tinha caderno, não tinha nada, não anotou nada, porque ninguém esperava a aula, né, que alguém fosse dar aula. Aí eu dei minha aula inteira, aí eu perguntei, você entendeu? Ela falou assim, eu nem prestei atenção, Nossa. mas foi bom, porque aí depois, quando deu 3 meses, eu estava naquela escola de novo dando aula. Aí eu dei aula lá praticamente do mês de junho até novembro. Isso, até novembro, até dezembro a recuperação. E aí foi a primeira vez que eu fui para a Ninfo. Né? Fui para a Ninfo no 9º ano. E foi, cara, era muito estranho, porque eu não queria, né? Na minha cabeça isso aí não era plano ser professor. Estava professor, não era o plano ser professor. Estava professor. E o ano seguinte, aí depois, quando foi no finalzinho do ano, eu estava dando um supletivo lá no Drummond, da Ponte Rasa. Eu estava dando aula lá, aí me chamaram, isso aí foi mais ou menos, já estava lá no meio do ano já. Quando faltavam 3 meses, 2 meses para acabar, era no mês de setembro, o João 23 perguntou para mim se eu podia substituir a professora, que era a Sônia, naquele tempo que ela estava com problema nas cordas vocais, se eu não queria substituir de manhã. Eu falei, estou desempregado aqui, estou fazendo isso aqui, vou lá. Eu estava desempregado naquela época. E eu tinha que pagar, né? Bancar a faculdade, bancar aluguel, tinha muita coisa pra fazer. Aí eu falei, vambora, fui lá. É só até o final do ano, só 2 meses e meio que eu vou cobrir ali. Né? A professora depois volta. Depois ela virou coordenadora. Aí eu fui lá pro João 23, entrei e comecei a dar aula. No mês de setembro. Faltava uma semana pro meu aniversário. E aí foi, quando chegou no final do ano eu já estava preparado, né, para pegar minhas coisinhas, catar, já tinha limpado o armarinho lá. Aí chegou a coordenadora e falou assim, você vai ficar aqui. Eu falei, vou ficar como? Vou ficar, né, eu estou no 1º ano de faculdade. Não, você fica. E foi por isso que eu fui dar aula com 3 anos. Quando eu dei aula para ele já tinha 3 anos de sala de aula. E 3 anos de faculdade. Então dei aula lá em caráter excepcional, eu assinava um documento lá que eu era um estudante, em caráter excepcional como substituto. E fiquei no João 23 12 anos. Né? Então, praticamente, realmente eu trabalhei antes de entrar na faculdade e com 1 ano de faculdade eu dava aula para ensino médio lá. E aí o povo, né, sempre foi, né, sempre eu conto que sempre teve um problema de contagem, né, ninguém entendia como é que eu podia ter tantos anos dando aula se eu tinha tantos anos, alguma coisa estava fora de órbita ali. É porque eu dou aula até antes, né? Eu dava aula até antes, acho que eu já tinha um perfil de professor. Né? E aí, quando o tempo foi passando, aí entrei, continuei estudando, era o tempo que dava, morava em Emílio Matarazzo, tinha que ir até a USP, era uma distância muito grande, não sobrava muito tempo. Fui fazendo, quando começou a chegar no finalzinho, eu falei assim, tá, eu tenho que ir para outra faculdade para fazer. Aí uma professora virou para mim e falou assim, o seu trabalho de graduação tá muito bom, eu acho que ele tem que virar um mestrado.
Aí eu falei, tá, eu vou indicar você para a professora X. E aí eu falei, tá, vamos embora, né? Depois de 8 anos, cheguei à conclusão que eu realmente era professor. Olha lá, 8 anos para decidir. Quer dizer, eu era professor, mas a minha cabeça ainda tinha um sonho de fazer uma outra coisa. Né? Eu não posso ficar daqui 15 anos, já não estou aguentando mais isso aqui. E aí vai, 32 anos. É. Bom, vocês não estão ouvindo o corneta aí não, né? Não. Que sorte, porque pela primeira vez alguém está estudando um pistão aqui. Tá tocando extremamente desafinado. Mas tudo bem, vamos embora. Não, mas começa assim, né? Começa, eu espero que ele aprenda, né? Quando o cara passa 1 ano tocando Das, desafinado, aí... das duas, uma, né? Ou que ele aprenda ou que ele desista. Exatamente. Não, algum vizinho vai reclamar, pode ficar tranquilo. Desde que seja Ou rápido. instrumento infernal. E por falar em música, você começou com música mais ou menos nessa Então, altura, não foi? aí foi Pra engraçado, criança, né? porque eu sempre fui, né? Eu sempre fui de frequentar, tinha uns colegas que tocavam, eu sempre ajudava a carregar coisa, fazer, né, o holding do grupo. Aí um dia me chamaram para cantar no palco e eu fiquei muito nervoso, né? Tremia tanto quanto eu tremi no primeiro dia de aula, que eu tava lá esperando aquelas crianças lá que não apareceram. Aí pelo menos aí tinha gente, né? Tinha, mas eu já tinha, não, isso foi o comecinho, bem na entrada, o bar tava vazio ainda. Mas eu já tinha compunha já desde a minha composição, a primeira vez que eu compus alguma coisa, que eu escrevi alguma coisa, foi desde 88, né? De 88 que eu fiz a primeira letra de música. Agora deve ter umas 300 músicas aí. Composta, porque muito se perde, né? Deve ter uns 500, mas que gravou mesmo foram 40 e pouco. Que são músicas que alguém toca ou que a gente canta, que pode ser umas 100. Porque perde muito, muita coisa se perde, né? A composição, você faz um monte de coisa que depois você mesmo não vê e fala, tá, não era isso. Isso eu pensei desse jeito. A gente tem... É igual escrever texto, né? Se você escrever um texto agora, você vai falar, puxa, que texto que eu fiz, que bacana. Daqui um ano, você lê e você fala, cara, o que eu tinha na cabeça pra fazer um negócio desse? Por que eu fiz isso? Porque você está vivendo uma coisa, você está vendo uma coisa, né? Quando você está escrevendo uma música, você está vendo uma coisa e você está pensando sobre aquilo está dentro, incutido inconscientemente, ela vem. E depois você já resolveu aquele impasse na sua vida, aquilo já não te incomoda mais, aquilo já não tem mais a energia que tinha. Aí você fala, cara, isso aí não tem nada a ver. Aí você vai pegar, tentar mudar a letra, essas coisas, mas dá uma preguiça danada disso aí. Então você faz outro. Mas e não existe também a chance de você escreve uma letra, acha a letra top e depois quando alguém ou quando mesmo a pessoa vai colocar melodia, não casa a melodia com a letra? Assim, às vezes eu faço a composição, eu faço a letra e a melodia, uma melodia básica, e mando para um parceiro, né? Às vezes eu faço tudo, mas eu também tenho preguiça de ficar lá encontrando o acorde certo, a batida certa. Tocar para mim sempre foi uma coisa muito cansativa. Eu sempre, né, eu não sou uma pessoa que aprendi a tocar direito, né? Ficar batendo no violão, espancando o coitado. Né? Então eu prefiro que alguém complemente e faça a harmonia. Aí eu passo, ele muda aqui, muda ali, aí como ele dá uma batida, um ritmo diferente, aí a letra sobra, às vezes sobra sílaba, aí você tem que encaixar, aí você muda aqui, muda ali. Quando isso acontece, a música fica pronta, ela vai ficar daquele jeito, né? E só que o que fazer com a música? A música só existe se você for lá e gravar. E para gravar no tipo de música que eu faço, exige uma qualidade sonora, né? Uma qualidade sonora X. E essa qualidade sonora custa caro. Você vai gravar uma música numa qualidade que a gente acha que é boa, com os músicos e tudo mais. Não estou falando catar um teclado e colocar a bateria artificial, tudo isso. Isso é muito rápido. Você grava com R$ 600, você grava. Hoje você gasta de 3 mil a 4 mil reais se você quer fazer uma coisa legal. Tem É o quem preço de grava uma música. caneta azul de graça. Né? É. Então, um preço, por isso que é muito fácil fazer essas músicas que fácil não, né? Porque eu cheguei à conclusão de que
todo sucesso é fruto de muito trabalho. Raramente alguém consegue chegar em algum lugar e fazer a caneta azul aparecer em algum lugar se você não conseguiu divulgá-la corretamente, né? Hoje a música é 40% a música e 60% o quanto você paga para divulgar e o quanto divulgam você. Geralmente ninguém divulga, então muitas vezes você faz uma música, é um ou outro que pega, clica nela e reproduz no Instagram, entendeu? Daquele negócio, eu ouvi isso, gostei, tá aqui. Raramente, às vezes patrocina aqui, você tem 5.000 pessoas escutam a música ou tem contato com a música, né? O Astronauta, por exemplo, ele já deve estar na casa dos 12.000, mas dá para você contar quantos pegou e colocou aquilo lá no history dele e deu quantos? 4, entendeu? Porque a coisa não funciona assim. Então custa um dinheiro, custa um investimento, custa um monte de coisa. E tem uma lógica aí que ainda, né, que eu não descobri e que a maioria dos colegas não descobriram, como fazer uma música chegar e virar algo que alcance grandes multidões, além do investimento. Mas Ou talvez eu não faça música para grandes multidões, isso é óbvio, eu não faço música para grandes multidões. Faço música porque eu gosto e espero que as pessoas gostem, mas tem música que é muito complicada. Era isso que eu ia dizer. As músicas que viralizam, que suas filhas cantam lá no toque, no TikTok, foi feita para aquilo. A música foi, ela foi pensada naquele formato, para aquele. Porque assim, 30, 15 segundos de música, que faz uma coreografia XPTO, não sei das quantas, e acabou. Assim, depende muito do tipo de música que. E não é o tipo de música eu acho que eu tá faço falando, música. Faço música pra velho, eu acho. Não pra TikTok. Ou então eu teria que ter a cara de pau no TikTok e fazer uma dancinha, né? Aí ia ser o tiozão do TikTok. E realmente eu faria sucesso, né? Aí o tiozão aí cantando, fazendo uma dancinha. Fazer as fotos. Eu tenho que ter essa coragem. Eu não tenho essa coragem de ir lá no TikTok e fazer uma dancinha lá com uma música minha e viralizar. Mesmo assim, se viralizar depende de financiamento, não é? Essa inocência que as pessoas pensam. Fez no TikTok, estourou. A menos que for uma coisa que for muito, muito, muito acidental. Também, né? Geralmente é acidental, vai muito de sorte. Muito acidental, sabe? Aquilo que o cara fez, caiu na graça e todo mundo começou a reproduzir. Mas Né? Então, a própria Astronauta, já teve o prazer de escutar também, é um shotzinho, pô, a música é top. Você às vezes está ali como é que chama quando o cara sai do trabalho, vai para um happy hour, vai para um happy hour ali, tá ali tocando ali o Astronauta, pô, show de bola. A música é mesmo boa. Mas é uma música que eu fiz mais assim, né? Quando a gente compôs eu e o Thier, a gente fez uma música, foi assim, pra gente chegar numa música que fale de alguma coisa que seja mais atual, porque se você pegar as outras músicas, por exemplo, as músicas que eu faço com o Inhambuzinho, agora a gente tá num projeto, o grupo, né, do Inhambuzinho, eu tô num projeto que a gente chama de Assombrio, e a gente tá falando sobre Matita Perê, sobre Saci, sobre folclore. Assombrações, né, Curupira, essas coisas. E as letras que eu fiz são letras bem uma linguagem, a linguagem, eu pego muito palavras antigas, porque a minha pesquisa foi em cima do Câmara Cascudo, onde ele faz aquele, chama-se o glossário do folclore brasileiro, ou das tradições, mas ele tem um livro grosso que vai contando várias histórias, e lá dentro tem lá que nem um dicionário, e aí você vai lá e encontra. E eu comecei a fazer a música em cima disso, mas é uma música, a gente fala que a música é muito cabeça, né? Ou seja, é uma música para quem gosta de escutar o instrumental e gosta de escutar a música, mas são letras bem complexas, bem complexas. E eu sei onde não atinge. Quando a gente fez o Bichos de Cá, por exemplo, que é o infantil do Inhambuzinho, que é o meu grande sucesso, né? Falar porque tem músicas ali, você vai no Spotify, que tem 500 mil. Acho que já está uns 480 mil audições, né? Porque é um trabalho infantil e as pessoas escutam. E eu, quando fiz as músicas, eu fiz música para criança as minhas letras, né? Porque as letras são minhas, as músicas do Xavier Bartaburo.
E a Marta Buru. E aí eu fiz as letras, falei assim, para atingir criança de 7, 8 anos. E o show da gente tinha muita criança de 3, 4 anos cantando lá uns trava-língua que eu fiz ali, que, né, umas letras que eu falei, cara, como é que uma criança dessa idade canta isso? Canta tudo dentro, né, dentro das dificuldades fonéticas, né, delas, mas elas cantam, e às vezes elas cantam a música inteira, e é música que nem eu consigo decorar direito, né? O A gente HD tá decora, vazio, mas né? eu falei, cara, a gente não sabe, né, onde vai chegar o que a gente faz, já que é um trabalho socioambiental, é um trabalho voltado mais para o livro que foi lançado, é um livro voltado à pedagogia, então o livro tem lá, conta o ritmo é de uma determinada região do Brasil, essa região do Brasil é um determinado bicho que tem mais em grande quantidade, então, né, você tem lá essa estrutura rítmica voltada, associado ao ecossistema daquilo lá, e vai falar dos bichinhos, né, da onça, vai falar do tatu, essas coisas, elas, para as pessoas que gostam defende essa ideia, né, de a questão de sustentabilidade, ela encaixa feito uma luva. Então, muitos pais colocam as crianças para escutar e as crianças gostam. Ali, realmente, eu posso dizer que existe o sucesso. Apesar de ser pouco conhecido, pouco divulgado, nunca ter aparecido na televisão nem nada, né, nunca ter aparecido no Criança Esperança, a gente tem um público grande, mas grande mesmo. Mas se você vai no Instagram, por exemplo, a gente tem 2.000 e poucos seguidores. Acho que é 1.800 no Iambuzinho. Eu tenho mais, eu tenho 2.000 e pouco, porque eu tenho um monte de aluno. Mas será que às vezes Interessante isso, né? E não é uma crítica, não, mas às vezes o nome não é às vezes complicado? Pois é, rapaz, quando a gente lançou isso daí, a gente fez o Iambuzinho. O Iambuzinho foi criado, né? É engraçado que uma vez um cara foi anunciar a gente num show e chamou a gente de... Ai, como é que era o nome da cidade daquele cara da Bandeirante chato lá, o que faz Milton Neves? comentarista lá? O Milton Neves. Como que chama? E aí chamou, né? Eu não lembro o Como nome é da que era a cidade dele cidade? agora. É? É de Minas, não é? É de Minas. Aí falou que o nome do grupo era o nome dele, da cidade dele. Aí esqueci o nome da cidade dele. Aí a gente discutiu, quando a gente começou a fazer o nome do grupo, né? A gente falou assim, mas qual o nome? Aí tinha um violonista que foi um dos que fundou comigo o grupo, o Wagner Dias, e ele falou assim, eu pensei em alguma coisa bem mineira. Mas por quê? Porque a gente estava fazendo um trabalho e a gente não tinha, né? Não tinha um desejo de ir além daquilo. A gente estava fazendo um trabalho sobre Guimarães Rosa, e a gente tá fazendo música sobre o sertão do Guimarães Rosa. Até pega os personagens lá, mas a gente tá mais preocupado em dizer o que é aquilo lá, que é o Rosário, que é o primeiro trabalho do Iambuzinho. Iambuzinho em 10 anos, né? Já 10 não, a gente começou em 2002, em 20 anos lançou 2 CDs. Né, porque a gente tem outras ocupações, eu sou professor, o outro é jornalista, e cada um tem ocupação, então a gente se junta e vai fazendo bem devagarinho. E aí ele chegou e falou assim, eu queria chamar, acho que o grupo tem que chamar Iambuzinho. Aí eu falei, Iambuzinho? Por quê? Ele falou assim, porque Inhambu é um pássaro que aparece muito nos contos do Guimarães, principalmente naquele do Manuazão, né? E o Inhambu é um pássaro lá, né? Que a gente até conta no show, é um pássaro que quando chega ao final da tarde, ele parece uma galinha e ele começa a cantar e tá dizendo, acabou o dia. Acabou o dia, então é hora de descansar. Então tá, mas um Inhambu? Mas Inhambuzinho, porque é mineiro. Apesar de não ser mineiro, Inhambuzinho, porque tava lá um Inhambu grande, um Inhambu pequeno, um Inhambuzinho. Então tá, como a gente tinha o trabalho vinculado a essa história do Guimarães Rosa, para quem era leitor do Guimarães Rosa, sabia muito bem o que é um Inhambuzinho. E fez sentido. Entendeu? E para quem não conhecia, não era familiarizado, realmente Mambuzinho, Nambuzinho, e vários nomes Muzambinho, acho estranhos. que é a cidade dele. Muzambim, já chamou de Muzambim. O grupo Muzambim. Eu falei, não, Muzambim é a cidade do Milton Neves, não chamamos Muzambim, não. Aqui é Inhambuzinho. E foi. E o grupo acabou com o Rosário rodando muitos lugares, como norte de Minas, tocou em muito lugar. Com Bichos de Cá também, a gente tocou em todos os Sesc, né, praticamente. Agora tem um monte novo, mas até 2018, antes da pandemia, praticamente a gente tinha frequentado todos os Sesc de São Paulo, do interior e da cidade. Todos.
porque era um trabalho muito bem recebido. A gente estava fazendo temporada no Sesc Pompeia, temporada no Sesc Pinheiros, temporada no Sesc Consolação, que tem outro nome agora. Então, sabe, 3 semanas de show. E aí a gente acabou, na véspera da pandemia, né, o grupo fez uma temporada, fez o carnaval, 5 shows nos 5 dias de carnaval, ao meio-dia no Sesc Belenzinho, que naquele tempo era o Sesc Top, né? Que sempre tem uma época que tem o Sesc Top. E o Belenzinho era o Sesc Top, e aí veio a pandemia. Aí a pandemia tirou a gente 2 anos, 3 anos do palco. Então a gente ficou 3 anos fora. Então 3 anos e pouco fora de palco, né? Mas uma oficina aqui, outra ali, mas fora. Mas para quem conhece o trabalho, o nome já né, o nome acaba propagando. É estranho o nome, concordo. Eu falei, pode ser tudo. Não é o fato de ser estranho. Também tem a outra vertente, né? A partir do momento que estoura, é difícil alguém tentar copiar, né? Mas às vezes não é tão fácil, né? Se não divulgar, o problema está aí. Até mesmo pela fonética, vai sair miguelim, mambuzinho. Mas você sabe que uma coisa que eu sempre, né, eu falo, para mim assim, em termos de rock, é a melhor, né, uma banda de rock do Brasil, né, não pode falar, mas Paralamas do Sucesso é um negócio mais esquisito que eu já tinha. Eu falei assim, mas tanto nome, mas Paralamas do Sucesso, fosse Para-choques do Sucesso, até entenderia que estaria na frente, né, uma Paralamas está sempre do lado, né. Aí eu sempre falava, por que esse nome, né? Então é um nome sem nexo, né? Paralamas, para-choques, tudo bem, a Paralamas, por que Paralamas, né? E a partir do momento que se promove, vira uma coisa comum. Nossa, eu vou no show do Paralamas do Sucesso. Você não pensa mais, você tá indo num nome tão feio, né? É bizarro. Porque Paralamas do Sucesso, exatamente, ó, nós não chegamos ao sucesso. É só na lama que a gente vive, e agora não. Então, são nomes muito estranhos, né? É que os nomes em inglês são piores ainda, né? Se você fala assim, eu vou no show da rainha, cara, vai lá no Queen, no Pink Floyd lá, um fluido cor-de-rosa, sabe? Umas coisas que você fala, pô, é estranho demais, né? Então, nome de banda é um negócio muito esquisito, né? Sempre, eu gosto de ficar lendo às vezes por que veio o nome de banda, porque é uma das coisas mais estranhas que tem, né? E geralmente surge por uma história diferente. E surge geralmente é uma situação aleatória, qualquer às isso vezes. Surge uma discussão aleatória. Que faz muito sentido ali para aquele grupo de pessoas que está ali naquele momento, por um determinado momento, motivo. Do inglês, aquele cara lá que tem um rubi no dente, é Simple Red, né? Simple Red. A banda originalmente chamava Red. E aí a mulher falava, não sei o que, mas... E como é que é o nome da banda? O cara falava Red. E ela não conseguia entender e ele foi tipo, não, simplesmente Red. E aí ela, Simple Red, e pronto. E ficou no Simple Red. E é engraçado, né? Porque ele é ruivo, né? Então ficou ele, né? A banda, né? E é isso, então é isso mesmo que o Leandro falou. Assim, você tava lá, os caras não tinham nenhuma pretensão de nada. Falou, cara, a gente não vai fazer sucesso nunca, né? Nossa dificuldade. Vamos ser o quê? Na frente a gente não tá. Então vamos pro lado, né? Vamos, né? Paralamas do sucesso, né? A gente pega a lama dos outros, sei lá o que passou na cabeça. Mas certamente passou. E naquele momento acharam engraçado, bacana. E precisava de um nome correndo para colocar em algum show porque não tinha banda. Que é o nosso caso também, não, vamos fazer show no Sesc, e aí não tem, e como é que a gente vai chamar isso aí, a banda do Guimarães Rosa? Não, vamos chamar em Ambuzinho, tá bom, vamos embora, né? Depois a gente pensa no que vai fazer com esse nome, mas uma vez que você colocou, e vira currículo, né? Vira currículo. O outro grupo que eu tinha era Via Acústica, entendeu? A gente ia fazer um som acústico e depois fez uma banda, então era o caminho acústico e virou um caminho de banda, e depois não deu nada, acabou, né? Então é a mesma coisa, a gente põe um nome naquele momento, a gente tá sentindo aquilo naquele momento, tá até achando engraçado tirar o sarro e fazer aquele nome, e fica, aí quando você vê, o tempo passou e você tá lá com esse nome, e você não pode mais largar dele, né?
É igual Edson Penha, né? Eu sempre volto e falo assim, tá, Edson Penha, poderia ter colocado o nome do meu pai, né? Edson Granado, para não ser igual um monte de Edson Penha que tem que ser, coloca até um monte, né? Mas tá aí, não tem mais como trocar, né? Eu tenho uns 47 músicas gravadas pelo grupo, minha, por parceiros, e tem lá, então, mesmo que seja uma grife de pequenininha, né? Um quiosque dentro de um shopping, ela é uma grife, ela é um nome que traz uma história, e a história é uma história longa, né? Olha, muita coisa, né? O Inhambuzinho eu fiz muita coisa, né? Toquei em muito lugar, conheci muita gente. É que a gente fica fora do circuito, é ruim, né? Porque a gente começa a perder o contato com as pessoas que compram, com as pessoas que divulgam. Então tem que voltar para o circuito. Talvez até dezembro, até outubro, no Dia das Crianças, volta para um circuito com um show infantil, para poder lançar o outro show ano que vem. Um outro trabalho que é um trabalho mais adulto, que é o do Assombrio, para que eu possa fazer também minhas singles e ela também ser divulgada, para que eu possa falar do Edson através do grupo, né? Porque não funciona, né? Não é independente. Eu preciso que o grupo faça o seu sucesso dentro daquele nicho, para que eu faça sucesso com os meus astronautas da vida, minhas músicas soltas, né? Porque eu não tenho dinheiro para gravar um disco para os próximos 3 anos, 4 anos. Eu preciso de dinheiro do Inhambuzinho, né? O que entra do Inhambuzinho, para poder financiar um trabalho solo. Não está entrando nada, não vou ficar também tirando tanto do bolso para fazer esse tipo de trabalho, porque como eu não sou violonista, eu não toco, eu não tenho como divulgar o meu trabalho sozinho. Eu sempre preciso levar alguém. E isso dá trabalho, né? E a gente fica preguiçoso com a ideia. A gente fala, pô, tá bom, vamos juntar, ensaiar, fazer um show. E depois, só Deus sabe quando vai fazer o outro. Entendeu? Então, todas essas coisas, elas me incomodam mesmo. Aí você fala, mas por que você não aprende a tocar violão? Porque eu não tenho tempo. É tudo uma questão de tempo. Eu preciso ficar aqui horas, um professor do lado, estudando, mas eu sou um professor, eu tenho que fazer prova, corrigir prova, fazer prova, corrigir prova, preparar trabalho, corrigir trabalho, organizar, planejar, estudar, preparar aula. O tempo que sobra é um tempo que você quer descansar a cabeça, ou seja, a partir das 8 da noite. Aí você não tá mais com cabeça para coisa nenhuma. Aí vai estudar, eu fiz a psicanálise, participo de grupos de estudo, atendi pessoas, hoje eu estou mais replanejando a vida para encontrar um caminho para isso, né, para poder ter o tempo e fazer o trabalho bem feito, porque eu acho que fazer as coisas correndo não é uma característica minha, eu preciso de planejamento, já começar a dar aula antes de começar a estudar. Então acho que precisa tudo ser planejado, pensado, tem que ser bem executado, bem feito. Eu sou muito exigente, sou muito rigoroso comigo, sou cruel comigo, né? Então eu tenho que fazer as coisas direito. Então para fazer as coisas direito eu preciso de tempo e organização. E já as escolas me tomam muito tempo. Por isso que daqui a uns 2 anos eu devo reduzir, né? Eu devo ficar eu vou me aposentar e vou ficar uns 3 dias dando aula por semana, para poder me sobrar tempo para cuidar de outras coisas. E atualmente você está todo dia. Dando aula para Todo dia. Mas para qual idade? Eu dou aula em 2 escolas de aluno de 11 anos até 17, 18 anos. Nossa. Todo ciclo. E aí são 7 aulas por dia. Aí você sai correndo, chega em casa, aí você tem que preparar as coisas da tarde para o dia seguinte e vai. Né? Tem colegas meus que fazem 3 horários, né? Eu não sei como é que consegue. Eu fazia quando eu tinha lá os meus 25, 30 anos, dava aula de manhã numa escola, tarde em outra, à noite na outra, e ia 3 vezes por semana na faculdade. Aí na faculdade fazia aula de manhã e à tarde, e aí depois fazia essa confusão no sábado. Mas depois de um tempo eu comecei a ver que não valia a pena. Era um desgaste que era muito bom para quem está no começo de carreira, mas depois de um tempo isso pesa muito. Isso pesa muito. Chegando nos 40, isso é muito pesado, porque é muita energia gasta, né? Muita energia, muito trabalho, muita preparação. É um trabalho bem desgastante. E eu tenho esse problema de fazer as coisas, tenho que fazer as coisas direitinho, bem feitinha, e essa é a minha neurose, né? A neurose é buscar a tal da perfeição, e a perfeição exige ficar tempos, horas e horas pensando sobre algo.
Então isso é ruim. Não estou falando que quem faz isso aí, quem faz da aula de manhã, tarde e noite, não está preocupado com a qualidade, com nada disso. Porque tem pessoas que realmente têm essa capacidade e essa facilidade, né? Consegue rapidinho mudar o canalzinho, tem um domínio muito grande. Eu não, eu preciso estudar. Eu tenho que estudar. Para ele estar estudando geografia, eu já conheço de cor essas apostilas, mas eu vou chegar em casa, pegar ela, ler, ver o que tem lá, anotar. Falar, tá, eu já tenho essa apostila e já uso ela há 4 anos, mas tem coisa aqui que eu preciso melhorar. Mas isso é neurose, cara, não é nada mais do que neurose. Neurose da perfeição. Ainda bem, né? Então, que ainda tem pessoas assim no mundo. é bom e é ruim, né? Porque você perde muito tempo da sua vida, né? Sua ruim, vida é isso. É ruim para o profissional, mas é bom para quem recebe do profissional. Para quem recebe, eu acho que essa é a função, né? Eu sou um comunicador, né? Aí Eu sou um comunicador. Todo profissional é um comunicador e tem que se ver como comunicador. E tem que se preparar como comunicador. Mas você fala uma linguagem para alguém que, primeiro, ainda está aprendendo uma linguagem, segundo, tem um outro tipo de compromisso com a vida, né? Então você senta lá, vou lá dar aula pro Leandro sentadinho lá pequenininho, peguei ele no 6º ano, na 5ª série, sentadinho lá quietinho, prestando atenção, eu tô dando aula, ele tá com a olhinha ali, igual vocês estão agora, tudo olhando para mim. E eu tô lá falando, que não sei o que o relevo não sei da onde, não sei o que lá. Daqui a pouco, sabe? Não, eu sei que tá me olhando, mas eu não... Você percebe a hora que você não tá mais lá, porque a hora que você vai para outro ponto da lousa, aí o cara continua naquele ponto que você tava, entendeu? Tá vendo lá. E hoje pior ainda porque tem celular, né? Porque aí o cara quando fica de saco cheio, tenta pegar o celular debaixo da mesa e ficar vendo alguma coisa, então... Era até aí onde eu queria chegar. Você passou o quê? Você já tá aí, pela minha ignorância de cálculo, de 93 até agora... Ele falou 32, 30 e tal anos. Mas aí eu vou contar a partir do C, 93, não era isso? 95, a partir de 1995. Então vamos lá, vai. Vamos entregar a idade. Que seja 30 anos aí Nesses 30 anos, a revolução tecnológica foi absurda. Tá bom, eu comecei com a máquina. Quando eu era moleque, às vezes eu não queria fazer nada, eu tava frio, eu tava de japona, eu tinha um Walkman aqui assim, botava um fone de ouvido e ficava assim ali na... Porra, mas era um Walkman, era uma coisa assim, jogava giz em mim, um apagador. Jogava giz, olha, não era especificado, seu professor fazia isso também? Fazia, até apagador eu já recebi na cabeça. Não, apagador não, só o giz. Apagador não. Agora... Eu jogava o giz e falava, pega o giz, pega. Pegar é uma coisa, não, viu? Ele não arremessava pra ele, jogava assim só pra do lado. Aí é que tá. E hoje, essa molecada com celular e não sei o que mais, pô, é outra pegada, é bem difícil, né, agora. Bem difícil. Como é que é essa transição de aula do que era antes? Bom, vamos lá. Eu comecei com mimeógrafo e com a máquina de escrever. Cheirinho de álcool, que era uma beleza. Adorava aquele mimeógrafo. Depois já começa o computador, né? Aí começa a usar o computador. Mas hoje, o que você tem, né? Hoje, por exemplo, os cabeludos tem que ficar olhando, as meninas lá tem que falar, levanta o cabelo, tá com fone na orelha não? Eu acho que a gente tem que... eu acho que o mundo... Eu sempre vou falar que o mundo é linguagem. E a linguagem da escola é uma linguagem antiga, né? Tá lá, você tem uma pessoa lá na frente falando, explicando as coisas, e você tem um monte de criança ali na frente prestando atenção ou tentando concentrar. Mas o mundo oferece muito mais coisa hoje. Eu não acredito que essas coisas que o mundo ofereça não ensine. Acho que ensina tanto quanto a gente. Mas acontece que o que o mundo oferece para o celular, por exemplo, ele não exige comprometimento. Acho que a grande questão de toda essa história é o comprometimento. Então o cara pega o celular, ele não está comprometido em aprender, ele está comprometido em ver. Ver, consumir e passar. Né? Você pega esses TikTok aí da vida, esses réus, eu acho engraçado. O aluno fica só jogando para cima, vendo o outro. Eu tenho aluno que é viciado nisso aí. Tem que ficar controlando que ele quer ver isso o tempo todo. Porque eu não sei que raio de magnetismo tem um negócio desse. E às vezes eu sento aqui e começo a olhar
Aí eu olho o outro, aí eu olho o outro, olho o outro, depois de uns 5 minutos eu falo, cara, o que eu tô fazendo? Se eu ficar aqui, eu tenho o dia inteiro para ver coisas. Porque é o mundo inteiro produzindo coisas. Mas é um consumo muito rápido. Você viu, consumiu aquilo, você passa para o outro, você já esqueceu o outro, e então não existe comprometimento. E a escola em si, ela é compromisso. Ela é uma relação de troca contínua, de troca que não termina. Olha, eu estou te dando isso aqui, você tem que receber isso aqui e depois você tem que me devolver na prova, ou devolver no trabalho, ou devolver de alguma forma. É um sistema de troca antigo. Antigo, porque lá desde Platão você tem isso aí, ó. Eu tô aqui, tô fazendo essa palestra para você, pega essa informação aí e faz o que você quiser dela, desde que você continue reproduzindo ela. Você tem que reproduzir, porque você tem que saber o que eu estou falando. Então hoje a gente tem essa necessidade do consumo rápido, ela cria realmente um problema. A educação não é um consumo rápido, a educação é um processo, de construção de uma escada, né? Você vai subindo, desce 2 degrauzinhos, volta ao que você aprendeu, sobe mais 3 e vai. E nesse tempo rápido, eu estou falando para você, nós 3 também não temos mais a paciência que tínhamos de pegar e ler, né? A gente lê um texto, né? Quando é muito interessante, porque a maioria das vezes você lê só a manchete. Ah, tá bom. Isso aqui, tá bom. Vou pro outro que isso aqui não me interessa. Então, virou tudo consumo, né? É uma sociedade de consumista. Se antigamente o consumo era coisas materiais, hoje o consumo é coisas imateriais. É informação. Uma informação que não fica, não tem a necessidade de ficar. Por isso que ela não cansa. Porque eu troco ela rápido. Eu mudo rápido. A gente eu lembro quando inventaram quando apareceu lá o controle remoto, não aquele que tinha um fio amarrado na televisão. Lembra que o primeiro controle remoto você tinha lá um fio, e às vezes você reclamava porque se a sala era muito grande, você tinha que colocar uma extensão, porque o fio era curto, né? Eu lembro desses controles remotos. E a gente tinha o quê? 7 televisões. Aqui em São Paulo tinha o quê? 7 redes de televisão para assistir. E aí você ficava sapeando por 7. Não ficava lá, pulava de um canal para outro, mas não saía daquilo. Ia da Bandeirantes, que era o 13, até a Cultura, que era o 2. E passava lá por meio do caminho aí, por 5 no meio do caminho. Não saía disso. Aí veio a TV a cabo. Aí apareceu aquele monte de canais que você não sabe nem o que está acontecendo, mas tem tanta coisa sendo falada ao mesmo tempo que você nem sabe o que vai procurar. Aí chega uma evolução, chegou ao celular. E se antigamente você tinha que parar 1 hora para assistir, para entender por que o chimpanzé vivia em bando e você tinha que esperar a historinha inteira, hoje o cara pega um trecho só que explica: o chimpanzé vive em bando, ponto, por causa disso e disso, acabou. A informação é rápida, reduzida, e nós vivemos nesse período não de construção, mas de consumo. Então, a escola ainda é construção. E é uma construção que não consegue, ela em si não se justifica para uma criança que o consumo dela é imediato, é a curto prazo. Não dá para falar, você fala de futuro com uma criança de 6º ano, de 7º ano. É uma coisa muito, muito sem nexo. O que é futuro? O que é futuro para alguém que está mais preocupado em jogar o videogame, em brincar? O que é futuro? Ele só vai entender que é futuro quando termina a escola e ele olha lá o 3º ano e ele fala: cara, eu não estou fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. De 2 anos, de 2 dias, né? Dias, no máximo para frente. Eu acho que a maturidade que um adolescente tem quando ele sai da escola, no primeiro ano que ele sai da escola, ele recebe, ele tem contato com o mundo. Ele percebe que aquilo que foi tudo pronto para ele, porque em tese a escola, a família deixou tudo prontinho para ele, e a escola dá tudo pronto para ele percebe que não, que agora é ele que tem que procurar, ele tem que construir. Então acho que a maturidade vem mesmo quando ele termina o colegial, ou o colegial é coisa de velho, né? Termina o ensino médio, que ele cai a ficha e fala: cara, acabou, e esse ambiente seguro, esse ambiente pronto, esse ambiente acabado que eu vivo, ele não existe mais. Acabou. O que eu estou fazendo da vida? Não estou na faculdade? Eu não vou fazer cursinho? O que eu estou fazendo? Quem sou eu dentro dessa história? Aí ele vai entender que havia futuro e que ele tem que construir esse futuro. Até então,
Nós, a escola, construímos para ele e a família constrói para ele. Tá tudo lá mastigadinho e pronto. Então é difícil você conseguir. É 1 em cada 10 que fala, puxa, eu vou ter vestibular no final do ano, eu tenho que me preparar. A maioria não. A maioria fala, tem vestibular, mas se eu não passar na A, eu passo na B. E a família consegue pagar. Não consegue pagar a B, mas paga a C. Por que eu vou ficar sofrendo aqui? Aí eu vou ter que estudar, passar no Enem, vou ter que mudar de cidade. E essa vida que eu tenho aqui, que tá tranquila, que é saudável, que tá tudo pronto, que eu não tenho que me preocupar com arroz, nem com feijão na geladeira. Nada disso é uma preocupação. Eu acho que assim, acho que é um choque, né? A gente, se o pensamento da transformação, quando a gente era mais novo, quando a gente chegava aos 13 anos, havia a passagem, já começava a passagem para o mundo adulto. 13 anos já falava, você tem que trabalhar, vai estudar à noite e trabalhar. Você tem que assumir responsabilidades e custos aqui em casa. Ó, tem um aluguel, tenho isso, tem aquilo. Isso aqui não é barato, não. Aí a gente tinha o ritual de passagem. Hoje, mesmo assim, com as pessoas com menos renda, mas que conseguem manter o filho na escola, a passagem vai ser aos 18. Não tem jeito, é aos 18. Então, até os 18 tá bom. Vou lá na escola, sou obrigado, eu odeio esse lugar, eu sou obrigado a ficar aqui, meu pai me colocou aqui, eu odeio essa escola, odeio esse professor, odeio, que é a palavra mais se ouve, detesto isso aqui é um sofrimento. Hoje, essa semana, a menina falou assim, isso aqui é uma cadeia. Eu falei, é uma cadeia, e eu sou um carcereiro, né? É isso que você tá dizendo, né? Entendeu? Mas quando ele completa 18 anos, ele percebe que aquela cadeia era o seguro dele. Era um sonho, Perante né? a família. Era aquilo que falava, olha, ele estuda, ele vai para a escola, ele é estudioso, né? Porque hoje ir para a escola já é sinônimo de estudioso. Né? Ele vai para a escola, tudo mais. Aí acaba aquilo, aí vem, tá bom, e agora? Você vai fazer o que da sua vida? Você vai ficar aqui o resto da vida sentado aqui jogando videogame e não vai produzir nada? Não vai ajudar aqui nas contas? Acaba Não zoando foi os para isso que eu criei confortos. você. Não foi para isso que eu paguei a escola até aqui para você. Não foi para isso que eu sustentei você na escola pública que seja, até que eu fiz isso para te dar o que eu não tive. Que é o grande problema também, né? Porque eu querer que o meu filho seja aquilo que eu não fui, ou aquilo que eu tentei ser e não consegui, ou seguir aquele caminho que eu acho que era o correto e eu não sabia lá atrás, ou então que eu tenho que manter que ele faça o que eu fazia por uma questão de tradição. Eu sou dentista, minha filha tem que ser dentista, e assim por diante. Porque olha o que eu conquistei como dentista aqui, ó. Olha que eu conquistei como técnico, como profissional de informática. Olha aqui, é esse aqui o caminho, ó. Eu abro até as portas para você. Aí você faz a faculdade e vai trabalhar lá comigo. Aí vira pressão. E essa pressão nem Não, todos mas suportam, entendeu? Então, é o meu desejo sobre o desejo do outro. Lembra que eu falei com vocês da outra vez lá? Que o meu desejo de professor é que eles aprendam, que eles tenham conhecimento, que eles sejam expertos em geografia. Mas é o meu desejo. Mas o meu desejo é o desejo da escola. E é o desejo dos pais, que eles aprendam, que eles sejam os caras que tenham conhecimento grande de matemática, de português, né, de literatura, de geografia, e que tirem notas boas, e que com essa compreensão e esse entendimento de tudo, ele venha e use no vestibular e consiga uma vaga legal em algum lugar. Mas esse é um desejo meu, um desejo da escola, um desejo da família. Mas e o desejo dele? Né? E a autonomia que eu dou, né? Eu dou autonomia para ele, ter o desejo dele e transformar esse desejo dele numa profissão, numa escolha. Eu acho cruel um cara decidir nesse mundo que a gente está agora. Talvez quando a gente era novo, sim, até que era normal. Quando chegava já lá nos 17 anos, o mundo já estava caindo sobre a nossa cabeça, né? Mas eu sempre, desde aquela época, acho que eu já falei até pro Leandro, já em sala de aula, falei, é muito cruel esperar que uma pessoa com 17 anos já saiba o que vai fazer pro resto da vida. decidir a É vida muito toda. cruel. Eu também sempre achei É isso. muito cruel. Você condenar uma pessoa pro resto da vida a ser alguma coisa, a ser, né? Sim. A ser alguma coisa porque ele tem que tomar uma decisão no último ano, né, com os 17 anos. Eu acho isso muito cruel, né? Mas o ritual de passagem tem que acontecer. E ele O próprio acontece. teste vocacional, né, que existe é uma coisa que eu
acabou Que é uma deixando coisa que isso. também que é um teste Baseia que é o quê aquele no momento, quê, né? né? É uma coisa É um, que pode te ajudar a direcionar alguma coisa, mas hoje eu sou profissional da saúde e o meu teste vocacional falou para eu seguir a área de exatas e ser um engenheiro, um professor de matemática ou qualquer coisa do gênero. Às vezes eu era mais feliz também, não sabia. Mas aí é que eu X da questão. Eu também acho que às vezes é muito cedo para você conseguir colocar numa, vou dizer criança, porque a pessoa já está mais velhinha, mas alguém que está numa zona de conforto, virar e falar assim, agora se vira para fazer o resto da sua vida disso aí. Isso mesmo, é a zona de conforto. É a zona de conforto. Ah, tô aqui, tô nesse terceiro ano. Ah, vou levar isso aqui, essa porcaria. Vou até o fim, que essa coisa é chata. O ano que vem acabou, o final do ano acabou. E é uma zona de conforto, porque a escola é uma zona de conforto, é um local de proteção. Por mais que seja uma criança querendo devorar outra, às vezes, no futebol, não sei o quê, é um ambiente que você sabe onde você está. Você conhece. E eu acho que é um ambiente, até quando tem essa competição, que até mas a criança tem que passar por isso, né? Ela tem que entender que a vida não é só alegria, ela tem que aprender a se frustrar. A escola, hoje, diferente das nossas primeiras gravações, que eu era meio cético com a escola, já inclusive conversando já, né, com uma das algumas que a gente tentou gravar, né? A escola hoje eu me interesso por um grande motivo, que é socialização, o senso de hierarquia, aprender o raciocínio, por mais que ela não vá usar aquilo nunca mais, mas ela precisa aprender a raciocinar e descobrir, né, o porquê que não serve para mim, mas para saber que não serve para mim, eu tenho que saber que existe, né? Mas serve para o mundo, né? A gente pode olha um prédio, né? Um prédio tem um monte de conhecimento que eu não tenho a mínima ideia do que é, mas se não alguém não tivesse parado para aprender aquilo lá, esse prédio não estava em pé. Entendeu? Para mim, nossa, vou ver a resistência do material, entender o ângulo da inclinação, né, da inclinação X para que não caia. Isso aí para mim não tem importância nenhuma. Eu sou uma pessoa de humanas, Mas né? na Eu hora que sou você um vai professor morar de no prédio, você geografia. reza para que Porque alguém tenha pensado Mas, nisso. mas as paredes estão aqui em pé e não racharam. Não racharam porque alguém teve que estudar aquilo lá que eu não quis estudar. Alguém teve que se especializar naquilo. Todo conhecimento é válido, né? A escola é enciclopedista, sem dúvida nenhuma, é uma grande enciclopédia, uma grande Barça, de gente falando as Barças lá, cada um falando um pedaço da Barça lá e dizendo. Mas sempre é aquele negócio que eu vou fazer com aquilo, é onde você vai seguir. No momento que você decidiu se vai para humanas, ou vai para biológicas, ou vai para exatas, tudo aquilo que você, daquele conteúdo que você buscou, ele vai ser utilizado. Agora, aquele outro conteúdo não serve mais. Né? Às vezes eu olho para a sala, para a lousa, aquelas coisas de matemática, ela fala, cara, o que é isso? Por que alguém tem que aprender isso? Isso é muito confuso, esse monte de A. O que esse A, esse X está fazendo que vira o AB sobre o X, não, raiz quadrada? Não tem nada a ver isso aí. Mas eu estou em cima, estou aqui no 7º andar de um prédio que, graças a alguém que fez isso, me mantém aqui em pé, né? A escola realmente tem essa função da socialização, porque a pessoa, aliás, até acho que a família tem que deixar mais, tem que acreditar mais a escola, o papel dela. Não de educar, porque quem educa é pai e mãe, né? Mas o papel dela de sociedade, é uma sociedade, a criança tem que se virar lá, deu algo errado. Eu sempre falo para os pais, olha, você tem que incentivar seu filho a resolver o problema com o seu professor. Se ele não resolver o seu problema com o professor, se for um problema de briga dentro de sala de aula, ele tem que resolver com a coordenação. Antes de vir aqui e exigir que a gente tome uma posição X, porque a gente tem que ter uma posição neutra. A gente não pode estar do lado de X para poder, né, punir Y sem entender o que Y fez, por que X fez. Por que Y chegou naquele ponto? Porque é uma má pessoa? Ou porque simplesmente ele reagiu a alguma coisa que estava sendo feita contra ele? Né? É muito simples. Por que o professor pegou no pé? Porque alguma coisa aconteceu. Né? Algo está acontecendo que em casa é a história. Né? Então, o senso de proteção,
a necessidade de se sentir protetor, porque com pai e mãe existe essa necessidade desesperada de dizer: estou aqui te protegendo contra os males do mundo, né? E é natural, né? Uma leoa protege seu filhote, mas no partir do momento que entra na escola, a autonomia é fundamental. Quando se dá autonomia, quando chega nos 17 anos, ele já está sabendo muito bem que ele escolheu não fazer nada porque ele escolheu não fazer nada. Entendeu? Ele escolheu fazer alguma coisa porque ele escolheu fazer alguma coisa. Porque conforme ele vai chegando, 13, 14, 15 anos, ele vai tomando o que ele quer. Não vai fazer nada, não vai fazer nada. Não vou estudar, não vai estudar, acabou. E não há trator, não há santo, não há anjo que chegue e fale assim: bicho, você tem que estudar, porque... Não tem jeito. Ele vai encontrar o caminho. As pessoas encontram o caminho. Não que você não tem que cobrar, eu acho que tem que cobrar, porque tem um custo. Tudo tem um custo. Não importa se o Estado é público, conversa fiada, tem um custo. Eu estou pagando, você está pagando, não está pagando isso aí. Não tem nada de graça nesse planeta. Né? Não tem nada de graça, nada. O posto de saúde, sei lá, que aqui tem, não tem nada de graça. Alguém está pagando. Alguém está pagando para que aquilo exista. Então tem que chegar um momento e falar assim: tá vendo aqui, esses são os custos. Você custa isso para a família. Ponto. Esse é seu custo. Você custa isso para a sociedade. Aí lembra que eu falei, até você não saber isso, eu até entendo você não tomar nenhuma posição, mas a partir do momento que você tem consciência de que aquilo existe, a tendência é você começar a olhar as coisas de forma diferente. Que é a história do índio, né? A história do índio, né? Lembra que acho que eu tinha contado outra vez que né? É muito boa. Conta lá essa história que é boa. A gente fala assim, né? Eu tava falando com a minha irmã é religiosa, e aí eu falo para ela: tá, tudo bem, quem vai pro céu? Né, quem aceita Jesus, quem segue a Bíblia, né, quem pede perdão, esses vão para o céu. Aí, um dia de crise lá, eu questionando isso daí, falei: tá, então o índio não vai para o céu. Ele não sabe o que é isso, né? Um indígena não vai. Índio não, porque índio nem pega bem. É indígena, agora é indígena. Porque tudo agora mudou, né? Tudo agora tem que ter definições claras. Um indígena não vai para o céu, né? Ele não sabe o que é isso, ele vive lá na tribo dele, ele só sai de manhãzinha, pega o peixinho dele e traz, a comunidade senta tudo em volta ali no chão, assa o peixinho, ou come peixe cru e dane-se o mundo, comete as várias atrocidades contra os bichinhos, comete as suas penalidades junto com os seus irmãos dentro da coisa, porque né, somos seres humanos, e como humanos vivemos e lutamos para estar vivo, e estar vivo no momento de crise a gente mata até o vizinho, até o irmão, que for, para sobreviver, se for, né, se você estiver no estado grave, né, ou então você deixa morrer para não ter obrigação, né, ter a necessidade de se livrar de um ou outro, você prefere a morte, mas são escolhas. Aí eu falei: você não vai pro céu nunca, né? Aí ela falou para mim: espera lá, presta atenção. Se ele não ouviu e não sabe o que não há por que dizer que ele pecou. Se ele não sabe que é errado. A partir do momento que ele sabe, que eu chego para ele e falo: olha, isso que você faz é pecado, e ele tomou consciência dentro dessa lógica cristã. Estou falando que é pecado não, dessa lógica cristã, que o que ele fez é errado. Se existe um céu, ele não vai para ele, porque ele pecou, né? Então é a mesma coisa que eu estou falando, né? Enquanto você não tem consciência, é muito simples você falar: isso aqui, eu não vou jogar fora essa apostila, eu não vou estudar, quero que se dane tudo, vou ser rebelde e que não sei o quê. Enquanto ele não sabe quanto ele custa, no momento que fala: olha, o que você custa é isso, eu poderia estar comprando isso aqui, tá vendo? Esse carro, tá vendo? Esse hotel, tá vendo essa viagem? Eu poderia estar fazendo isso, mas a opção tô aqui. Isso aqui eu pago para você. Então a partir daquele momento ele sabe quanto que ele custa. E aí ele tem que tomar consciência do que, se ele vai fazer lá, ele é consciente de que ele está queimando dinheiro. É consciente que ele está desvalorizando o dinheiro da família. É consciente. Agora ele tem consciência, Então acho que educação financeira é fundamental. Tem que ter educação financeira. A pessoa tem que entender, a criança tem que entender que uma bala custa 10 centavos, mas 10 centavos, se eu juntar eu compro
né? Eu compro uma barrinha ou uma barrinha de batom, se é que existe isso ainda, né? E se eu Não juntar deve mais, custar R$ 1. se eu juntar, se eu juntar aí 5, né? Não é real, mas se eu juntar, sei lá, 5 uns desse aqui, 5 R$ 1, eu posso comprar um chocolate melhorzinho e assim por diante. E quanto mais eu tenho, mais eu conquisto. E se eu pegar e tiver muito e não fizer bem e não entender bem qual que é a finalidade daquele negócio chamado dinheiro, que é uma mercadoria, né? É apenas um objeto. O dinheiro é um milho, uma espiga de milho. O dinheiro é uma laranja, porque a laranja tem uma personificação em valor, né? Enquanto ele não entender que o dinheiro é uma mercadoria e como toda mercadoria ela se esgota, ela acaba, ela tem um limite, ela tem fim, ele não vai entender para que serve o custo, o gasto que ele tem com a educação, né? Porque ele não tem consciência que dinheiro ele está sendo trocado, que eu estou vendendo alguma coisa. Eu falo para eles, eu estou vendendo aqui uma mercadoria. Essa semana a menina falou assim, o menino falou assim, eu pago para você estar aí, né? Eu falei, não, você não paga nada, quem paga é a sua família. Seu pai, sua Princípio, você mãe. não paga nada, quem paga é a sua família. Segundo, não é você quem paga, é a escola que compra o meu trabalho. Eu vendo a minha mercadoria chamada conhecimento, eu vendo para a escola. A escola vende essa mercadoria para você. Então, em tese, eu não trabalho para você. Eu trabalho com um patrão que me paga pela minha mercadoria, Boa né? resposta, boa Caso resposta. contrário, se eu desse aula só para vocês e não tivesse o patrão, eu estava agora comprando um jato, porque para pensar, aqui nessa sala tem 30. Se 30 daqui paga R$ 1.800, R$ 1.500 de mensalidade e pagasse para mim esses R$ 1.500, para pensar, só de vocês aqui, com 30 aqui dentro, né? Eu estaria ganhando quase 40 mil. Eu já estaria aposentado, porque eu já estaria milionário. Conta isso aí em meses, por ano. Vai aí, coloca rendimento lá no CDB, sei lá os que. Entendeu? Então, não. Eu vendo a minha mercadoria para a escola e a escola vende uma mercadoria para vocês. Eu vendo conhecimento para a escola vende para você o uniforme, a apostila, esse lugar que você está sentado, a escada que você pega, a energia do elevador, a energia que é gasta. Ela vende outra mercadoria que a minha está embutida. Então, em tese, você não me paga nada. E que se alguém paga aqui é seu pai, porque você nem trabalha, né? Aí ele ficou olhando, né? E falou, você tá certo. Eu falei, tô certo. Então, o que que eu faço? O que você está aqui consumindo uma mercadoria que se chama conhecimento e que você vai transformar em dinheiro no futuro. Se você entender isso que eu tô te falando. Mas talvez neste momento você não entenda. Mas você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde você vai entender isso. E talvez você reclame e sofra por não ter feito, não ter dado valor a esse conhecimento. Mas tudo bem, paciência. Né? A forma, o que eu estou dizendo é o seguinte, a forma que ele vê o mundo, reduzidinho dentro daquilo lá, de que ó, você trabalha para mim, não trabalho para você, né? Eu trabalho para a escola. E tem mais, se não quiser trabalhar mais, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Não tenho obrigação nenhuma de estar aqui. Eu tenho necessidade de estar aqui, não obrigação. Como eu preciso vender alguma coisa com qualidade para poder fazer jus ao que eu ganho, eu faço o máximo que eu posso. Porque é necessário, porque eu gosto de fazer assim. Outros não gostam, mas cada um é cada um, e cada pessoa é cada pessoa. E você é uma pessoa que vai seguir um caminho bem diferente do meu. Porque ninguém aqui vai seguir meu caminho. Porque o meu caminho é único. E aí você vai construir o seu. Mas tem que dar essa consciência, você custa tanto. Uma vez eu falei num primeiro ano, vocês estavam muito bagunçados, eu falei, você analisou quanto você custa? Aí o menino falou assim, aí veio no dia seguinte, eu fui lá perguntar pro meu pai, professor, desculpa aí. Só isso que ele falou, desculpa aí, eu me comportar melhor. Aí, e o outro que estava fazendo bagunça, você perguntou? Aí ele falou assim, eu não. Se eu perguntar, eu vou ter consciência disso, e isso vai ser ruim para mim. Não quero saber disso aí, não. Pelo menos ele percebeu. Aí é que. Não, ele tem consciência. O problema é que ele ia ter que colocar a família dentro dessa consciência, né? Ele ia ficar devendo alguma coisa para alguém, né? Então, não me comprometo com isso, não. Deixa para nem quero saber quanto que eu custo, só porque senão eu vou ficar com a consciência pesada. Então, Saber é que ele bacana tem isso, como. né? Não, essa história do índiozinho é perfeita. Ela
espetacular, até para falar a verdade. É. Consciência, consciência não é só financeira não, né? Consciência de tudo. Em todos os sentidos. Eu acho que a coisa mais difícil de você ensinar é o indivíduo entender que ele faz parte de uma estrutura muito maior que chama sociedade. Né? Porque a gente tem por tendência a viver assim, de uma maneira bastante egóica. Nós, o centro, né? Quando você tem lá, a mãe do fulano deixa, né? A mãe do fulano deixa, você não deixa nada. Olha lá, ele foi no cinema, você não deixa nada, você não dá dinheiro para nada. Né? É uma consciência de quem sou eu dentro da sociedade. Você tem que sentar e falar, tá bom, então vamos lá, vamos analisar cada coisa. Tinha um avô que pegava um aluno que ele falava assim, pô, toda vez que apronta alguma coisa, ele era um aluno muito bagunceiro, arrumava muita confusão, ele fala, tem que sofrer um castigo. Meu avô me coloca no carro e fica rodando pela cidade. Aí ele mostra para mim um morador de rua e fala, se você não estudar, você vai ser igual ele. Aí roda mais um pouquinho lá na frente e mostrava uma outra miséria qualquer e falava, tá vendo aquilo? Aquele é o caminho de quem não faz a sua parte, não tem comprometimento. Aí ele fala assim, às vezes me levava até em lugar de onde tinha prostituição para mostrar para mim, tá vendo? Olha o que essas pessoas fazem para poder sobreviver, porque não tem família, não tem estrutura, não sei o quê. Aí depois eu voltava para casa. Eu falei, tá, e você aprendeu o quê? Ele falou assim, eu tava no carro do meu avô. Ele fala, o carro do meu avô é um SUV grande, né? Com ar-condicionado. Um ar-condicionado lá, olhando coisa pela janela. Aquilo não é minha vida. Eu sei que aquilo não vai acontecer comigo. Eu vou perder tempo fazer isso. Porque não é a realidade dele. Não é a realidade. Né? Nós temos realidades diferentes. Isso não vai encaixar. Não adianta eu apresentar a miséria do mundo para alguém e se alguém não vive isso. Só quem vive sabe o que é isso. Né? Não dá. É que nem se passasse um filme. Você está passando um filme lá para você. Assista esse filme. Tá, eu assisto o filme, eu vou pensar sobre ele. Mas ele não vai. A partir daquele momento que eu assisti esse filme, que às vezes você fala assim, mudou minha vida, não mudou nada. Se mudou é porque você já estava procurando, você já estava em mudança, em processo de mudança. Você já estava na busca de alguma coisa diferente. Né? Se fosse assim, todas as séries e filmes de empreendedores que eu vejo na televisão me levaria a mudar de profissão. É outra realidade. Então não é assim, você tem que sentar e falar mesmo, vamos conversar, nós temos que conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso, né? Mas não de maneira pesada, simplesmente mostrando, olha, isso é assim, 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 tranquilo, conversando tranquilamente, não estou ameaçando o que vai acontecer se você não fizer as coisas direitinho, ó, você vai parar ali. Não vai, todo mundo sabe que não vai. Você não vai jogar um filho na rua. Quer dizer, eu espero, né? Eu espero que não aconteça isso, né? Se der muito trabalho, né? Não vai, né? Mas educar é um processo muito difícil. Educar é uma coisa muito difícil, é uma responsabilidade que, sinceramente, se as pessoas tivessem noção mesmo do que é educar alguém, acho que muitos não teriam filho nenhum. É verdade. Essa que é a questão. Não teria filho, porque é desgastante, é penoso, é trabalhoso. Você não pode estar ausente do processo. Você tem que estar o tempo todo ali, você tem que estar o tempo todo olhando, você tem que estar zelando, você tem que cuidar. Não é deixa, o Deus dará. Mesmo que você deixar ele se virar sozinho, mas com um olho. A minha mãe, às vezes eu era criança ainda, tinha uns 13, 14 anos, eu ia na casa dos amigos. Né? Então eu ia lá tranquilamente e voltava para minha casa. E depois de alguns anos, a mãe de um amigo meu falou assim, sua mãe vinha pelo menos 2 vezes por ano aqui. Ela vinha perguntar se você estava incomodando, atrapalhando, se era um problema, o que eu fazia aqui. E eu não tinha a mínima ideia. Minha mãe me seguia e ia onde eu ia. Nunca falou para mim que ela fazia isso. Você entendeu? Ou seja, eu tenho que dar autonomia para ele. Eu não vou falar para ele que fico seguindo, porque senão ele vai ficar olhando para trás também. Mas eu tenho que dar autonomia. Você tem que dar autonomia, mas você tem que ficar olhando. Não é, agora ele se vira. Não, ele não se vira. Eu sempre falo, ó, deixa ele achar que tá fazendo sozinho.
mas fica lá de olho. Se for preciso intervir sem falar que você interviu, intervenha. Falar com a mãe do coleguinha, ó, não vamos conversar sobre eles aqui, mas eles não têm que ficar sabendo que nós estamos conversando sobre eles. E a gente vai agindo aqui. Nós vamos monitorando, direcionando indiretamente. Mas ele tem que sentir que ele tem autonomia também, porque senão ele não toma decisões. Ele vai ficar esperando o que você quer que eu faça. Aí chega 17 anos, tá bom, eu não sei o que fazer. Ah, então você vai fazer direito porque você vai trabalhar lá comigo, lá no escritório. E ele faz. Né? E ele faz. Porque afinal de contas é o desejo da família, né? Bom. É complexo, é complexo e é importante também separar, né, a escola da família, como eu já falou aqui. A família educa, a escola ensina conteúdo e essa socialização, acho que faz parte, mas a educação vem de casa. Eu acho que a escola ela pode até reforçar a educação, ajudar. Mas não é responsabilidade. Não, ela ajuda, ela não precisa, não é a escola que educa e o pai mantém, é o contrário. O pai educa e a escola fala isso, você está seguindo no bom caminho e não safadão. São os valores, né? Acho que os valores da família, a família procura uma escola que tenha mais ou menos os seus valores, né? Então, os valores estão lá, a escola tem seus valores e tem sua ética. Nem sempre coincide com a família. Quando não coincide com a família, nós temos uma situação de crise. Da família em crise com a escola e achando que a escola tem que seguir. A família não pode chegar e dizer para a escola o que tem que ser feito e a escola também tem que seguir o que a família diz que tem que se fazer. A escola, ela tem lá, às vezes os alunos falam assim, essa é a escola, não sei o que. Eu falei assim, pera lá, você está aqui, por que quer? Não, minha família quer, mas se a sua família quer que você esteja aqui, é por algum motivo. Você já sentou e perguntou por que você está nessa escola e não na escola X e Y? Você já perguntou por que sua família te mantém aqui, não te levou para outro lugar? Então, primeiro, não culpe a escola por você estar aqui. Você tem que saber o que é, por que você está aqui. Você poderia ter em qualquer lugar, tem milhões de escolas. Você está aqui por quê? Ah, porque é mais perto? Ah, é um motivo. Porque é mais barato? É outro motivo. Ah, porque lá tem valores que para mim é importante? É outro motivo. Mas você não está aqui à toa. Eu sempre falo para eles, ó, você está aqui porque você merece a escola e a escola merece você. Entendeu? Mas você tem que saber por quê. A grande questão é que as pessoas não perguntam e os outros não explicam. Né? Ninguém explica para ele também não pergunta, ninguém explica e vai. Mas por quê? Por que isso tem que ser assim? Tem coisas, quando você vê que a criança está em crise com a escola, aquela tal coisa parecida, você tem que sentar com ela e conversar. Por quê? Ah, por isso, isso e isso. Tá bom, eu deixo você lá por isso, isso e isso. Vamos conversar, como é que a gente chega num consenso aí? Ah, você não gosta de lá mesmo. Se você não gosta daquele lugar, não vai produzir. Não vai para esse negócio, mas a sua família estudou nessa escola, olha seu pai onde está, olha a sua mãe, né? Principalmente essas escolas tradicionais, esses São Luís, esses Dante da vida, essas coisas, né? Essas grandes escolas. Mas olha lá, seu tio estudamos nessa escola, hoje eu sou juiz, o outro é não sei o quê. Pera lá, mas pode ser, está sendo um mal enorme para a criança estar naquele ambiente. Né? Pode não estar tendo humanização nenhuma. Pode estar sendo destrutivo para ele aquilo lá. Então, eu sempre vou defender que a escola é da criança, não é da família. A criança tem que se sentir bem naquele ambiente. Se ela não se sente bem naquele ambiente, é uma grande besteira, ela não vai render. Não vai produzir, ela tem que se sentir feliz. Ela tem que se sentir feliz dentro de todas as dificuldades que tem naquele ambiente. A escola é um ambiente hostil, mas o trabalho também é um ambiente hostil. A rua é um ambiente hostil, o metrô é um ambiente hostil, a família é um ambiente, muitas vezes, muitas famílias, hostil. Ela tem que se adaptar, tem um limite de suportabilidade. Quando você percebe que esse limite chegou, que a criança não quer nem levantar da cama para ir para a escola, é porque chegou no limite da suportabilidade. Aí você tem que fazer o seu papel, conversar com a criança, ir na escola, entender o que está acontecendo, ver com os outros, arrumar um contato de alguém da família que é amiguinho, perguntar o que ele sente, o que seu filho está sentindo nessa escola, é um problema igual? Aí sim, então tá, então vamos conversar, vamos sentar, tá bom, você não gosta de ir lá por quê? E às vezes tem que falar, vamos mudar de escola, entendeu?
Eu não acho justo com ninguém ficar num lugar onde não é feliz. Isso não produz nada, não constrói nada. Mas isso tem que fazer com conversa e diálogo. Tem que sentar e conversar. E entender, se colocar no lugar da criança. E a criança também tem que, dentro do limite dela, se colocar no lugar do adulto. Olha, eu não tenho dinheiro para pagar outra escola. É o que eu tenho para pagar para você. Ah, então tá bom. Quando ela toma consciência e ela entende o porquê da coisa, a coisa é menos dolorida. E a resistência é menor. Primeiro porque ela se sente importante dentro do processo, e ela tem que se sentir importante dentro da família. Tem família que simplesmente a criança fica lá largada. Ela não toma decisão nenhuma, não participa de nada, não é coisa nenhuma lá. É uma criança que tem que estudar e tem que fazer X, Y, Z, uma sequência de coisas lá programadas e acabou. Mas tem coisas que tem que sentar e falar assim, vamos conversar agora sobre isso. Ah, é chato, mas precisamos conversar sobre isso. Eu acho que isso que é a transparência. Tem coisas que você não fala, óbvio, né? Mas existe a transparência. Ela tem que sentir parte. Ela tem que sentir parte da família. Então ela tem que sentir parte da escola também. Pelo contrário, vai ficar lá sentadinho, olhando pro tempo lá, sonhando com pegar o celular toda hora, não vendo a hora de acabar para sair correndo para casa, ou para outro esporte qualquer que seja a felicidade dela. Acho que a grande questão é diálogo mesmo. Tudo tem que ser conversado e explicado, mas explicado de uma maneira clara e coerente, não imposta. E aí por isso que eu falei, eu gosto de ir lá no McDonald's, sentar lá no Burger King ou no restaurantezinho qualquer com as crianças para sentir e para ficar no nível delas. Eu preciso estar no mesmo patamar que elas, ser visto como um dentro e não um em cima, um acima que está lá olhando como se fosse uma entidade. Eu tenho que deixar de ser entidade. A gente tem que, às vezes, deixar de ser entidade pai e mãe e ficar com a criança no mesmo nível e falar, tá bom, vamos conversar. Eu sei que você não tem experiência de vida, mas você tem sentimentos. Você sente o ambiente. Então, vou falar, tá feliz? Quer mudar? Quer. Se você não gostar, você volta. Mas você tem que experimentar. Porque senão vai ficar o resto da vida falando, eu fui obrigado a ficar nessa droga, eu fui obrigado. Essa semana um aluno falou pra mim que me odiava, né? Eu falei, você me odeia por quê? Ele falou assim, porque desde o sexto ano você pega no meu pé, que não sei o que lá, essa é a escola. Aí ele mudou o discurso, né? No meio do caminho ele começou a mudar o discurso e falar que a escola era um sofrimento para ele. Eu falei assim, mas você odeia o quê? A minha família me obrigou a ficar aqui. Você vai criando patamares de ódio, entendeu? Eu odeio primeiro o professor, depois eu odeio a escola, depois eu odeio a família, porque minha família me obriga aqui. E se você vai cavando, e quanto mais espaço você der para ele falar e mais questionamentos, né, existe uma atividade de psicologia que eles chamam de os cinco questionamentos que você faz. Aí eu te pergunto uma coisa, você me responde, eu pergunto em cima daquilo que você respondeu outra coisa, e assim, você vai fazendo várias perguntas, até você chegar, é o método socrático, é a maiêutica, né? Até que a pessoa, ou ela se irrita, ou ela resolve que não vale a pena ficar escondendo o que realmente ela pensa. Entendeu? No fundo, o menino tá nervoso e falar que me odeia, tá, ele pode até me odiar, que é coisa também muito rara acontecer, né? Eu mesmo não sei o que é ódio, né? Eu sei que é mágoa, mas não sei o que é ódio. Mas quando você cava mesmo o negócio, você descobre que ali não é nós. A família quis que ele ficasse ali. Qual o motivo da família? Talvez segurança, porque sente ali um ambiente seguro, porque ficou com medo de se envolver com coisa errada, sei lá o que é. Mas no fim, existe a transferência, né? Eu preciso odiar alguma coisa, eu não posso odiar meu pai e minha mãe por resto da vida. Vou odiar a escola e o professor. Aí eu falei, por quê? Porque eu sou mais rigoroso. O que eu represento? Posso estar representando o rigor da família, do pai. Posso estar representando pode ser alguma coisa que ele transfere, o ódio que ele não pode ter, porque é o pai e a mãe, ele vai mandar para a família, manda para a escola, ou manda para o professor, ou manda para a professora, entendeu? Ou manda para o amiguinho, né? Isso é natural. É natural, porque tem que conversar. Tá bom, tá. Você não gosta de lá por quê? Por causa disso, isso. Não tá feliz? Então tá bom. Então vamos procurar outro lugar pra você. Fazer o quê? Né? Essas são as dificuldades. A gente tem que entender isso. Então, olha, ele me odeia, paciência. Vou tentar não ser tão odiado por ele, mas é inevitável.
Eu lembro no 23 tinha um menininho que ele chegava, ele odiava a escola. Nossa. Ele chegava lá, brigava com todo mundo, era um inferno aquilo lá. Aí um dia a mãe dele veio numa reunião de pais, a gente começou a conversar, eu e a mãe dele. Aí a mãe dele falou assim: você sabe o que ele sai daqui, o que ele faz? Ele não estuda, ele vai pra oficina que fica em frente de casa. E aí ele fica lá, eu já fui conversar lá com o mecânico lá que trabalha lá, e ele falou: olha, ele vem aqui, né? A senhora conversa pra ele não vir aqui. Mas ele, quando fica lá, ele fica calminho. Aí ele fica lavando as pecinhas, trabalhando lá, ajudando o cara, né? Aí eu falei pra ela: a senhora já percebeu que ele gosta, né? Então acho que a senhora tem que começar a direcionar ele pra isso. Então vai deixando ele aqui, deixa ele ajudar lá, depois você vai procurar um curso técnico pra ele, de mecânica. É isso que ele quer. Pra que vai ficar insistindo ele aqui aprendendo geografia o resto da vida, que história, se ele já tá bem claro o que ele gosta? Ele gosta de carro. E aí ele ficou mais um ano lá, aí ela procurou outra escola para ele, e depois de uns tempos eu encontrei ela lá na Penha, lá, e ela falou para ele que ele estava fazendo um curso técnico, acho que no Senai, essas coisas, ele estava num negócio desse de mecânica, e que ele estava muito bem, feliz, e estava produzindo muito, estava crescendo muito. Então tem hora que você tem que sentar e perguntar para a criaturinha lá, não é porque ela é pequenininha, tem lá vamos pegar lá 13, 14 anos, que ela já não conseguiu, já não começando a entender o mundo. Tem que sentar e conversar e não dizer, é isso que eu quero, que é a grande coisa. Eu sei o que é bom para você. Cara, a gente sabe o que é bom, mas a gente não sabe se é o caminho correto. Nós que a gente quer ter, né, bons filhos, trabalhadores, que ganhem dinheiro, que sobrevivam. Mas qual é o caminho? Tem que sentar e conversar sobre o caminho, a trajetória, o projeto, o plano de vida, né? Não é só, eu pago uma boa escola para você, então você vai ter que render alguma coisa daqui a alguns anos. É difícil ser pai e mãe, viu? Coisa muito complexa. Tô percebendo muito que é complexo. difícil. Eu tô quase desistindo já. Quantos anos tem a de vocês? O meu fez 2 agora essa semana. A minha tem 2? 2. Pequenininho. E o dele? 6, 8 e 10. Pois é. Você tá ainda no paraíso. Nossa. Você tá no paraíso. E até então ainda o seu desejo é o desejo primordial. E ainda você é o herói. Daqui a pouco vai questionar as verdades da família. Daqui a pouco ele vai tomar consciência de que aquilo que você fala não é bem aquilo. Que aquilo que ele vê não é bem aquilo que é. E aí você vai ver como é que vai ser a coisa, quando ele começa a tomar consciência de que o que ele parece que é, não é. Né? Que é a família, o dinheiro e tudo mais. Aí vai começar os questionamentos. Aí daqui 5 anos a gente senta de novo aqui para conversar e você me fala. tá agendado já, se Deus quiser a gente vai. Não, mas vai. Cada dia uma briga nova. É sempre assim. Tem que lutar, não é? Tem sempre que lutar. Tudo bem. Isso, muito excelente, muito bom. Fechamos? Fechamos com qualidade. E muita alegria de novamente estar aqui conversando. É sempre assim, né? A gente sempre tem que estabelecer de que são opiniões e experiências, né? A minha experiência de vida como educador, como artista, me leva a esse caminho, que certamente não é um caminho de outro, né? Se você pegar outros professores, outros mestres, eles vão ter outra linha de pensamento, outro caminho. A minha trajetória me leva a pensar dessa forma. Isso não quer dizer que também alguém me fala, olha, eu acho que não é bem por aí. A gente vai debater, né? Sempre é o debate. As posições das pessoas estão de acordo com a história delas. Né? A minha história, a minha experiência, todos esses anos com adolescentes, me leva a isso, a esse pensamento. Mas se fosse um pensamento que eu tivesse certeza que ele é definitivo e concreto, eu escreveria um livro. Como eu acho que isso não é dessa forma, porque a cada vez que eu entro na sala de aula eu aprendo alguma coisa, e eu identifico uma coisa nova, talvez o dia que eu parar de ser professor, talvez eu escreva o livro sobre isso, porque aí o meu conhecimento parou ali.
Que, pelo contrário, muita coisa vem aí. Essa inteligência artificial que vem aí, né, essas coisas todas, elas vão causar uma grande mudança na escola. A escola não acompanha não tem como acompanhar. Escolas modernas acompanham, porque você tem profissionais né, escolas grandes, escolas de muito dinheiro. Estado, coitado, nem se fala, não consegue, não dá tempo de acompanhar. Né? Nós não conseguimos. Eu lembro que eu falei que eu comprei o computador agora, o negócio fica toda hora aparecendo uma coisa, que é isso, que é aquilo, começa a atualizar. Daqui a pouco ele fisgou meu celular, começou a copiar todo o meu celular para dentro dele, porque eu coloquei um clique aqui e falei, gente, ele está copiando meu celular. Aí ele pede uma autorização, mas ele já copiou tudo e ele está pedindo autorização no celular, já está tudo aí dentro. E você fala, por que ele está pedindo autorização e o celular está falando que não? Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Daqui 10 anos, tudo que eu falei aqui, né, o que vai sobrar é o humano dessa história. O técnico disso já foi. Né, o raciocínio técnico desse processo já foi. Né, eu achei interessante, né, que eu entrei aqui nesse site de inteligência artificial, aí eu perguntei para ele o que era tal coisa, só por curiosidade, porque afinal de contas, né, tanto se fala, aí eu perguntei o que é tal coisa, aí ele respondeu. Eu falei assim, não entendi, ele me respondeu de forma diferente, escreveu um texto de 4 parágrafos lá, me explicando de forma diferente. Aí eu falei para ele, mas eu não concordo com isso, ele me escreveu um texto de 4 parágrafos discutindo comigo. Aí eu falei, cara, não preciso mais amigos, eu tenho já um amigo novo aqui. Não preciso mais encontrar pessoas para debater, porque eu acabei de encontrar alguém que fica debatendo comigo uma coisa, né? E caminha para isso, né? Como é que chama o negócio lá do Exterminador do Futuro? Skynet. Como é que era o nome a Skynet? A Skynet, tá vendo? Graças a Deus, talvez, né? Ou ao próprio homem, ele não conseguiu ainda fazer um androide, né? Um que caminhe pela rua aí, empurre carro, conserte carro e faça uma coisa. Não que a gente saiba. Mas não duvide. Mas não duvide que daqui 20 anos você começa a andar na rua e alguém tá. A princípio, alguém tá andando na rua e o cachorro tá sendo levado para passear pelo Android. Por acaso é verdade. Né? E aí, para onde a gente vai? Aí a pergunta, para quantos e quantos empregos vão desaparecer a partir disso aí? Qual a função? Eu acho que a tendência é realmente a gente ficar lá, igual no filme do Wall-E, né? Ficar todo sentado lá e alguma coisa trabalhando por você e não fazendo nada, porque onde vai parar isso aí? É coisa de ficção? Não, não é ficção. Eu tava vendo hoje aqui, a primeira coisa que eu abri no celular apareceu o Viajante do Tempo dizendo que ele já fez essa viagem no tempo, um site idiota aqui. Aí apareceu lá no Reels não, no Instagram, que o Viajante do Tempo falou que ia acontecer esse ano no planeta. Aí ele falou que em março ia ter um grande tsunami em Los Angeles. Não aconteceu. Errou. Mas ele disse que agora, dia 4, acho que em junho vai aparecer, os ETs vão realmente entrar em contato e que uma nave vai cair, que vai ter vários tipos de ETs dentro. Eu falei, será? Aí apareceu aquele engenheiro lá, aquele senador dos Estados Unidos, que rodou o mundo aí, dizendo que o problema, enquanto os homens estão aqui brigando entre si, né, falando da guerra da Ucrânia, o nosso problema está vindo de fora, do espaço. E que já é comum, pelo menos uma vez por mês, alguma nave espacial ser algum jato de guerra nos Estados Unidos, né? Algum caça derrubar uma nave espacial, um disco voador. Aí eu fiquei pensando, será? Né? Será? Mas desde 20 anos atrás já havia foto de disco voador. Porque eles têm uma tecnologia tão avançada para chegar de outro planeta até aqui que cai por um míssil que a gente dispara aqui dentro, né? Pois é, mas talvez eles vieram em paz, né? Como diz. O problema tá aí, nem em paz ele leva chumbo, né? Eles vieram para fazer pirâmides, ninguém entende essas coisas. Vieram fazer as pirâmides. Vieram ensinar a fazer, a plantar, a colher. Não precisa mais voltar lá para fazer pirâmide, eles já não fazem mais isso. É interessante isso daí. Aí eu penso daqui a 20 anos eu não vou entender mais nada. Né? Não vou entender isso. Eu já não estou entendendo esse computador girando as coisas aqui que não fora do controle. Aí eu falo assim, estou ficando velho.
Aí depois eu penso, não, é que isso já não tem mais importância para mim. 20 anos atrás eu queria entender tudo que estava acontecendo. Isso não, eu só quero um equipamento que funcione para eu trabalhar, né? Eu não quero mais saber a linguagem disso aqui. E olha que quando eu tinha 13 anos, eu fui fazer Basic COBOL, né? Porque começou a aparecer a informática e eu falei, cara, eu preciso de uma especialização. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, dá pra pagar um curso? Foi lá o Data Center, aquela mentira lá. O Data Center foi na escola e ofereceu o curso lá, uma bolsa de estudo, que não só paga o material. A inocência, né? Mas minha mãe falou assim, é isso que você quer mesmo? Eu falei assim, eu quero entender o que é um computador, porque não tinha em casa, né? Ainda era aquela letrinha, né? As letrinhas verdinhas lá, como é que chama isso aí? Monitor de fósforo. E eram só as letrinhas. E aí eu tinha que programar lá por exemplo, aprendi a programar. Era verdinho, né? Era pequenininho assim. Era um negocinho quadradinho dava o quê? 7 polegadas a telinha, uma telinha quadradinha assim. E aí eu tinha que projetar um cadastro, né? Que era o que eu estava aprendendo. Aí sim, não, endereço, tem número? Sim, não, lembra que era a linguagem só sim, não, e fazia o fluxograma. Então aquele fluxograma lá, aí aprendi, aquela estudava, tava tudo feliz lá, falei assim, agora eu vou fazer o COBOL, né? Agora vem uma linguagem mais profunda. Aí apareceu o Windows. E estragou tudo. E o Windows já vinha já com tudo aquilo que a gente aprendia pronto. E aí eu falei, o que eu faço agora com esse Basic? O que eu vou fazer com isso? Não é mais essa linguagem. O que eu faço com esse diploma? Nada. Foi para no lixo, não tem utilidade mais nenhuma. E a rapidez das coisas é muito grande. É absurdo. Agora, até que ponto isso vai substituir o velho professor, né? Outro dia falou assim, ó, você não precisa fazer um colega de música, falou assim, eu estou dispensando, não precisamos mais das suas letras, brincando comigo. Eu falei assim, por quê? Porque eu encontrei um chat não sei o que das contas aqui que faz as letras para mim. E não só fazer letra, como fazer as melodias também. Então não tem que preocupar mais com as melodias também. Essa construção eles fazem tudo aqui. Aí eu fui lá ver e o treco fazia a mesma música inteira. Mas não do jeito que... Eu falei assim, ele faz, né? Ele vai fazer muito sertanejo, essas coisas aí. Essas músicas com mais simplicidade que dá pra você copiar e mudar, ele faz. Mas ele não vai fazer o poema que eu vou fazer. Aí mandei o poema pra ele. Ele falou assim, tenta lá que ele faça igual esse. Não faz, mas comercialmente é isso mesmo, né? Comercialmente é isso mesmo. Vai substituir o homem? Vai substituir no trabalho, né? Vai substituir o professor? Isso eu acho difícil. Muito difícil, porque nenhuma máquina vai ter o olhar que a gente tem para cada aluno que a gente vê. Porque cada aluno é um aluno. Cada ser é um ser. Se ele se aproxima mais, é mais fácil. Se ele é mais retraído e escondido, ele é mais escondido. Mas dificilmente você vai ter uma máquina que vai olhar e entender tantos sentimentos ao mesmo tempo. Perceber emoção, né? Isso aí vai ser muito difícil. Conteúdo se ensina bastante, mas essa questão humana, a escola nunca vai deixar de existir se você está procurando humanidade. Agora, conhecimento não precisa mais. Sinceramente, hoje é possível aprender qualquer coisa na internet. Qualquer coisa. E se eu não entendi, eu pergunto de uma forma diferente e o chat vai lá e me explica. Tutorial no YouTube. Como fazer isso? Não. Eles têm tudo. Como fazer isso? Eu tenho um livrinho aqui que chama assim, Como Fazer, que eu comprei uns 20 anos atrás, que era Como Fazer a Pintura da Casa, Como Fazer não sei o quê, Como Fazer a Massa da Torta. Era tudo, como fazer um monte de coisa. Como colocar um parafuso, como colocar um quadro. Mas naquele tempo não tinha tutorial. Agora, às vezes eu pergunto assim, como fazer tal coisa? Coloca aqui na internet e aparece já um cara filmando o que estava fazendo. Então, mudou bastante a coisa, mas a prática é a prática, né? A teoria é a teoria. A escola, pela questão da humanidade, ela não vai deixar de existir, acho que nunca. Pela questão da humanização. Agora, pela questão do conteúdo, a escola precisa realmente começar a entender qual que é o objetivo dela nesse mundo moderno que vem pela frente aí. Isso é necessário, todos nós, educadores, diretores, políticos, a gente tem que saber entender o que é a escola. E não é novo ensino médio, coisa parecida, não. É outra coisa. É um caminho que começa lá embaixo.
Ensinar a escrever sempre vai ser. Mas a estrutura mesmo. Isso, sem dúvida nenhuma, tem que mudar. E todo mundo tem consciência disso. De que algo tem que acontecer. Mas como se a gente não consegue acompanhar a velocidade das mudanças? Provavelmente o Edson já vai estar aposentado quando isso acontecer. Graças a Deus estarei aposentado. Daqui 5 anos não vou nem saber como é que vai estar ensinando na escola. Quer dizer, eu vou estar sempre de olho. 2028. A gente vai gravar. Vai fazer um novo episódio. 2028. Aí vou estar com 60 e pouco. Como é que vai estar minhas filhas? E aí eu. Muita risada. Tudo bem. Espero eu. Fechamos aqui então, gente? Fechamos, senhores. Beleza, então. Obrigado aí pela possibilidade de falar. Foi uma honra e um prazer conhecer. O prazer é todo meu. Foi top. Todas as vezes que a gente... Acho que agora desempatou. Foi muito legal. Beleza, então. Professor, muitíssimo obrigado de novo pela oportunidade, pela conversa. Sempre bom falar com você. Desde sempre. Obrigado pela possibilidade de falar. A gente não fala dessas coisas. É verdade. E um dia a gente faz um podcast só de como comer a coxinha. Como comer uma coxinha. Vou fazer um tutorial na internet de como comer coxinha. Aí você manda para os seus alunos lá. Eu vou mandar, mas precisa ser totalmente teórico a coisa. Tem que explicar tudo aí. Vamos fazer um vídeo, como comer uma coxinha. Como comer coxinha, porque aí a coxinha deve ser diferente aí. Não, na casa elas são iguais, até porque a gente come coxinhas feitas por brasileiros, então. A coxinha aqui é brasileira, então dá na mesma. Mas eu já cheguei à conclusão que se eu fosse fazer uma coxinha, eu fazia o recheio no biquinho lá em cima, embaixo vazio. Colocar bem do biquinho assim, ó, e embaixo a massa toda embaixo lá. Vamos ver se essa teoria de que se come por cima é a correta. Né? Beleza, vamos quebrar a lógica. Vamos quebrar paradigmas. Excelente. Perfeito. Obrigado. Um beijo. 2028, estamos de volta. 2028 a gente está lá de novo. 2028 a gente está de volta. Obrigado, gente. Obrigado para todo mundo. Até a próxima. Beijo e um queijo. Fui.